O anime se inicia com o nosso protagonista, que por enquanto não possui um nome. Ele aparece frustrado, já que os servidores do jogo que costumava jogar acabaram de ser desligados. Como alguém que passou pelo menos 10 anos mergulhado nesse mundo dos games, ele decide agir de forma lógica, como qualquer jogador faria, e resolve procurar na internet por um jogo realmente difícil. Durante a busca, ele se depara com uma página estranha. Ao abri-la e analisar as opções, nota um modo chamado Inferno, descrito como tão cruel que nem haveria tempo para chorar. Aquilo chama sua atenção. Observando a enorme diferença de dificuldade entre as classes, ele escolhe o Invocador, que era considerado ainda mais difícil do que o próprio Rei Demônio. Porém, para essa classe, seria necessário começar como um simples servo e depois passar por um teste. Ele estranha, mas acaba pensando que deveria aceitar. Curioso, concorda e clica na opção. Em seguida, é transportado para outro mundo, onde praticamente renasce. Seus novos pais lhe dão o nome de Allen. Descobrimos então que, para subir de nível naquele modo, seria necessário ganhar 100 vezes mais experiência do que no modo normal. Além disso, não havia limite de tempo e, caso conseguisse sair daquele inferno, ele certamente descobriria os segredos daquele mundo. Assim, o tempo vai passando, e ficamos sabendo que, em sua vida anterior, seu verdadeiro nome era Kenichi Yamada, um homem de 35 anos, desempregado, solteiro e sem vida social. Agora, com apenas 1 ano de idade, ter reencarnado naquele mundo havia salvado sua vida. Ele se sente grato, pois, apesar de ainda não conseguir falar, entende tudo perfeitamente, já que tudo é traduzido automaticamente para ele. Como o próprio jogo indicava, ele começaria como servo. Sua família trabalha cultivando terras desmatadas para pagar impostos ao senhor daquelas terras. Sua mãe se chama Teresia, e seu pai, Lodan. Ambos aparentam ter cerca de 20 anos, e demonstram muito amor e carinho por ele. Allen finge estar cansado para que o coloquem para dormir, e quando fica sozinho, tenta abrir sua janela de status. Porém, nada acontece. Ele tenta desde que chegou àquele mundo, mas não obtém sucesso. Mesmo gostando da vida confortável que leva, sempre nos braços da mãe e com fraldas limpas, ele ainda é um invocador e quer testar magia. De repente, finalmente algo funciona, e um livro surge diante dele. No entanto, qualquer movimento brusco faz barulho e poderia chamar atenção. Felizmente, o livro logo desaparece, e ele finge estar dormindo novamente. Seus pais, mais tranquilos, o deixam sozinho outra vez. Ele aproveita para tentar acessar a guilda de invocação. Ali, confirma que sua classe é realmente invocador, embora suas estatísticas sejam bem baixas. Ele entende que precisará de muita experiência para se fortalecer e que, quanto mais usar invocações, mais rápido evoluirá. Por enquanto, só consegue invocar insetos e pequenos animais, o que acha curioso. Sua classificação é H. O livro brilha, e surge uma mensagem do deus daquele mundo, que se desculpa por não ter enviado o Grimório antes, explicando que a classe ainda estava em testes. Não seria mais possível mudar nada, pois aquela era a assinatura da deusa da criação. Allen compreende a situação e não se incomoda. Agora, ele só quer ver sua invocação em ação. Ele tenta, mas não consegue nada de imediato. Não existe internet ali, então ele percebe que terá que encontrar soluções sozinho. Ele imagina que primeiro precisará criar um inseto para depois invocá-lo. Animado, tenta novamente, mas acaba fazendo barulho, o que faz sua mãe espiar. Por sorte, ela não percebe nada estranho. Allen tira um cochilo e decide descansar, lamentando o fato de que um bebê de 1 ano não tem muita energia. No dia seguinte, enquanto sua mãe cuida da casa e o pai trabalha, ele aproveita o horário da siesta para tentar de novo. Dessa vez, consegue invocar um gafanhoto, mas não lhe dá muita atenção. Ele registra a invocação na guilda e nota que o inseto de rank H não tem nome, então decide chamá-lo de Denka. Abaixo, aparecem bênçãos que aumentam a velocidade e a resistência do gafanhoto. Allen se surpreende ao perceber que suas próprias estatísticas também aumentaram. Porém, o barulho chama a atenção, e sua mãe entra no quarto. Rapidamente, ele envia Denka de volta para o outro mundo. Assim, os dias passam, e Allen continua testando sua magia de invocação. Ele ganha um novo companheiro, um rato chamado Shorosuke, que passa a espionar para ele, mesmo tendo pouca inteligência. No momento, Allen pode armazenar até 10 invocações. Dependendo das bênçãos dos monstros que mantém, suas estatísticas aumentam.
Ao guardar 10 Chorosuke, sua força sobe mais de 10 pontos, tornando-o mais forte do que crianças da mesma idade. Subir de nível desbloquearia várias habilidades, mas por ser 100 vezes mais difícil, ele começa a se arrepender, achando que talvez nunca consiga terminar. Nesse instante, seu pai chega em casa e Teresia se assusta ao vê-lo olhando daquela forma, mesmo ele pedindo para não se preocuparem. Ele explica que caçou um javali. Pergunta se Allen quer vê-lo, e o garoto responde animado, pois deseja ver o primeiro monstro daquele mundo. Enquanto caminham até o local, Lodam aponta para aves migratórias indo para o norte, explicando que elas anunciam o outono. Ele diz que o nome de Allen foi inspirado nesses monstros, que podem ir a qualquer lugar, voando livres até os confins do mundo. Ele comenta, rindo, que a mãe ficou brava por ele escolher um nome inspirado em monstros. Ao chegarem com o javali, Allen fica impressionado com o tamanho. Gelda anuncia que o herói do dia chegou, e Lodam pede para ela não exagerar, apresentando Allen ao filho dela, que se surpreende ao vê-lo falar com apenas 1 ano. Allen pergunta se o javali era forte, e Gelda explica que foram necessárias 20 pessoas para derrotá-lo, pois era um monstro de rank C. 10 meses se passam, e Allen finalmente alcança o nível 2 como invocador. Agora, pode criar invocações de rank G e até sintetizá-las. Seu espaço aumenta, e ele ganha um tipo de memorando onde guarda informações e pensamentos. Empolgado, ele quer tentar a síntese, mas, como ainda não tem mana suficiente, decide comer, recuperar energia e então testar rapidamente. Mesmo assim, ele segue completamente sem mana. Ainda assim, Allen não pensa em desistir. Se não consegue realizar uma síntese de monstros, decide tentar criar um de rank G, mas falha novamente pelo mesmo motivo: falta de mana. Sem mais alternativas naquele momento, a única opção que resta é ir dormir. O tempo continua passando, e agora com 3 anos de idade, Allen ainda permanece no nível 2 de criação. Até então, ele conseguiu usar a síntese apenas cerca de 20 vezes. Em uma dessas tentativas, ele mistura monstros e acaba criando uma nova ave de rank G, com distribuição geográfica variada, que recebe o nome de Chatpi. Essa criatura possui a habilidade de imitar sons, o que pode ser extremamente útil para confundir inimigos por meio da voz. Em seguida, ele retira do armazenamento Pionta, um sapo com a capacidade de provocar adversários, funcionando como uma ótima isca. Depois, chama Mogusuke, uma toupeira capaz de cavar túneis, algo muito útil para armadilhas e fugas. Allen fica animado, pois as invocações de Rank G são realmente eficazes, e quem domina as estatísticas de suas invocações consegue evoluir quase sozinho. Ainda assim, ao acabar caindo em um dos túneis de Mogusuke, ele lamenta, percebendo que ainda tem um longo caminho antes de conseguir enfrentar monstros de verdade. Nesse momento, ele se lembra de que já são 3 da tarde e que Kurena deve chegar a qualquer instante. E como esperado, ela aparece logo em seguida chamando-o para brincar. Kurena é a filha da vizinha e a mesma garota que costuma espancá-lo enquanto brincam de cavaleiros. Allen se pergunta de onde vem tanta força, até lembrar dos bônus recebidos por causa das suas invocações. Algum tempo depois, descobrimos que Teresia está grávida novamente. Ela pede que Kurena volte rapidamente para casa, pois estava ficando tarde. A garota obedece, se despede, enquanto Allen fica largado no chão, completamente cansado. Pouco depois, durante o jantar, Allen diz ao pai que pretende ajudá-lo, já que a barriga da mãe está cada vez maior. Os pais se surpreendem com aquilo. Allen percebe que, mesmo sem usar invocações, sua força já se aproxima da de um adulto. Ainda assim, eles respondem que o melhor é ele continuar brincando com Kurena, pois ainda é apenas uma criança, e que chegará o dia em que precisará ajudar no campo. Allen concorda, reconhecendo que eles têm razão, já que é quase impossível remover o status de servo. Ele sente que falou de forma precipitada e decide continuar brincando por enquanto. Os pais então perguntam por que ele anda passando tanto tempo jogando cartas vermelhas contra uma árvore. Allen responde que já havia explicado antes. Se monstros aparecerem perto de casa, ele quer ser capaz de proteger sua mãe. Seu pai se emociona ao ouvir isso. Embora, na verdade, Allen estivesse apenas testando se conseguiria desbloquear outras habilidades. Nesse ponto, Lodam comenta que está ansioso pelo ritual de avaliação, que acontece quando as crianças completam 5 anos, momento em que o deus daquele mundo avalia quais dons elas possuem e se são considerados valiosos. Dependendo do dom, seria possível até escapar da vida no campo.
O tempo passa mais uma vez, e quando chega o inverno, Allen pensa em voltar a treinar suas invocações. Porém, Kurena aparece e o arrasta para treinar com a espada. Ou melhor, para apanhar de novo. Seu pai chega e zomba da situação. Em seguida, sua mãe se assusta ao ver Denka e acaba caindo no chão. Allen age rápido e esconde a invocação, mas logo percebe que o parto começou. Ele ajuda aquecendo a água e avisa o pai que fica confuso com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Felizmente, Matilda, mãe de Kurena, chega junto com Gelda e sua filha. Matilda avisa que os homens precisaram sair e foram expulsos da casa. Ela assume o controle do parto e, ao amanhecer, todos acordam com o choro do bebê. Ao entrar no quarto, Teresia diz a Lodan que é um menino. Quando perguntam qual nome ele quer dar à criança, ele escolhe Mazu. Teresia gosta do nome, mas pergunta se ele também se inspirou em algum monstro. Lodan se levanta irritado, mas para surpresa dele, Teresia apenas ri. Enquanto isso, Allen se pergunta por que reencarnou naquele mundo. Ele realmente queria um jogo extremamente difícil, algo que exigisse toda a sua força. Sua vida anterior era vazia, sem dinheiro, sem diploma, sem namorada, sem nada além do desejo de se tornar mais forte em um jogo. Ou pelo menos esse era o plano. Sua mãe pede que ele se aproxime, e, ao tocar o irmão mais novo, Allen começa a chorar. Teresia diz para não se preocupar, enquanto Allen pensa que ainda não sabe como fará, mas promete a si mesmo que irá libertar seus pais do status de servos e cuidar de tudo. Assim que Allen completa 5 anos, chega o momento da cerimônia de avaliação. No caminho até lá, ele pergunta ao pai como aquilo funciona. Radin explica que é um evento especial no qual todos, desde os servos até os nobres, devem participar ao atingirem a idade de 5 anos. Caso demonstrem algum talento, podem ser libertos da servidão. A única desvantagem é que existem muitos concorrentes. Desde que se estabeleceram naquela terra, as pessoas passaram a ter filhos um após o outro, e agora há muitas crianças prestes a completar 5 anos, assim como ele. Quando Radin termina de explicar, Krena, animada, pergunta se eles irão juntos à cerimônia de avaliação. Algum tempo depois, Krena se mostra empolgada ao chegar à aldeia dos plebeus e comenta que, se for avaliada como uma espadachim chinesa, ela se tornará uma cavaleira. Allen observa as pessoas ao redor e percebe que algumas estão muito bem vestidas. Ele se pergunta se realmente são plebeus. Ainda assim, é surpreendente ver todos participando da cerimônia ao mesmo tempo. É evidente que algumas crianças estão vestidas melhor do que outras, algo que até uma criança consegue notar. Enquanto caminham, algumas pessoas fazem comentários sobre a aparência de Allen, dizendo que ele deve ser um servo por causa do cabelo e dos olhos escuros. Finalmente, 3 sacerdotes saem da igreja antes do início da cerimônia e declaram que Mea, o deus da criação, abençoa a todos igualmente com grandes oportunidades. O país já viu heróis cuja linhagem pode ser rastreada até a servidão. Como exemplo, citam Clase Santa, que nasceu plebeu, e Derf, o senhor da espada, que também teve origens humildes. Allen se lembra de que, no jogo, classes como herói ou senhor da espada só podiam ser obtidas por pessoas de classes sociais mais baixas. Aquilo parecia apenas uma configuração do jogo, mas claramente se aplicava àquele mundo. Isso explica por que todos, do topo à base, precisam passar pela cerimônia. Todos entram no local da avaliação e observam as estátuas dos deuses adorados naquele mundo. Allen reconhece a estátua central como sendo de Mea, o deus da criação, a mesma entidade que lhe enviou a carta. Quando a cerimônia começa, os sacerdotes anunciam que iniciarão com o filho do chefe da vila, Bodhi Pelomas. Pedem que ele coloque a mão sobre a bola de cristal e explicam que qualquer talento ou atributo será registrado na placa de metal atrás dele. O menino segue as instruções e, assim que toca a bola de cristal, suas estatísticas aparecem na placa. Allen percebe que aquilo é muito parecido com a tela de status do seu grimório. O garoto demonstra talento para comerciante, o que deixa seu pai extremamente feliz. Ele o abraça, orgulhoso, e até chora de emoção. Allen percebe que possuir qualquer talento já é motivo de comemoração. As informações são exibidas com classificações no lugar de números, e Allen confirma isso consultando seu grimório, satisfeito por saber que ninguém além dele pode vê-lo. À medida que a cerimônia continua, Allen aprende que nem todos possuem talento, o que torna ainda mais valioso consegui-lo. Em seguida, um garoto chamado Doroga se apresenta e revela talento como usuário de machado.
Allen fica surpreso, pois é o primeiro talento de nível A que aparece. Isso indica que é possível alcançar posições elevadas sem pertencer à nobreza. Quando quase todos já foram avaliados, chega a vez de Krena. Ela corre animada até a bola de cristal, curiosa para descobrir seu talento. Assim que toca o objeto, ele começa a brilhar intensamente, deixando todos sem palavras. Os presentes ficam chocados ao presenciar o milagre. Krena possui o talento de Senhor da Espada, um dos mais raros e poderosos existentes. O policial anuncia orgulhoso que sua filha conquistou o melhor talento possível. No entanto, Krena fica um pouco decepcionada, pois queria ser uma espadachim chinesa. Para Allen, porém, isso não é surpresa, já que aquele talento explica o quão absurdamente forte ela é. Por fim, chega a vez de Allen. Seus pais aguardam ansiosos para descobrir qual é o seu talento. Quando ele coloca a mão na bola de cristal, o brilho é ainda mais intenso do que antes. Radin imediatamente se aproxima para verificar se está tudo certo, e Allen comenta que Krena já havia causado algo ainda mais impressionante. Quando tentam ler a placa, Radin explica ao sacerdote que eles não sabem ler e pede que ele informe qual é o talento de Allen. O sacerdote concorda, mas toda a empolgação desaparece quando ele afirma que Allen não possui talento algum. Por um instante, Allen quase entra em pânico, mas logo percebe que algo está errado. Ele observa a placa de metal com atenção e nota que, no espaço onde o talento deveria aparecer, há apenas um erro de escrita. Isso o deixa irritado, pois se trata claramente de um bug. Ele chega a culpar o Deus da criação, pensando que ele deveria aprender a balancear melhor o jogo, já que agora ninguém saberá que ele é um invocador. Mesmo assim, Radin leva Allen de volta para casa, onde sua mãe o aguarda. Durante o jantar, seu pai diz que talento não é tudo, e que, independentemente disso, Allen sempre será seu orgulho. Teresa concorda, e Allen percebe que, apesar de serem muito pobres e não possuírem nem mesmo uma banheira, ele é feliz por ter nascido naquela família. À noite, Allen consulta seu grimório e percebe que todos os seus atributos são extremamente altos. Ele entende então pelo menos uma coisa: ele é o único naquele mundo que está jogando no modo inferno. Todas as crianças da cerimônia tinham 5 anos, o que significa que deveriam estar no mesmo nível. No entanto, o sistema de classificações provavelmente reflete o crescimento esperado a cada nível. Isso explicaria por que todos possuem atributos de rank I, enquanto o progresso no modo inferno equivale a apenas 1/100º do normal. Considerando esses intervalos, os valores exibidos representam apenas uma fração do real, tornando as pessoas comuns muito mais fracas do que aparentam. Ele arrancava os cabelos ou os puxava, imaginando isso em algum lugar bem alto. Mas a realidade chegou para acabar com os jogos medíocres em seu lugar. Agora, seu tempo seria gasto provando que o modo hardcore é incrível. Ele tem 30 anos, então é normal pensar assim. Ainda assim, aquele detalhe estranho na cerimônia de avaliação era claramente um erro, e os desenvolvedores precisariam corrigi-lo. Por isso, ele certamente iria reclamar e afogá-los em um mar de cartas. Afinal, eles não podiam subestimar um jogador que não tinha uma vida. O tempo passa, e certo dia, Allen percebe que seu pai está se comportando de maneira estranha, o que por si só já não seria tão incomum, mas daquela vez era diferente, mais preocupante. Não era apenas o comportamento estranho habitual, mas algo fora do normal até para ele. Sua mãe comenta que ele estava daquele jeito desde que chegou em casa tarde na noite anterior. Pouco depois, eles vão à casa de Gerda para comemorar o fato de Krena agora ser uma senhora da espada. Ao chegar lá, Krena conta animadamente a Allen que o talento de Senhor da Espada é ainda melhor do que o de espada chinesa, então agora ela ficará ainda mais forte. Allen finge surpresa dizendo que não consegue acreditar, mesmo já sabendo disso. Ele comenta que, mesmo antes, ela já o derrotava sem esforço, de tão forte que era. Matilda menciona que o chefe da aldeia passou por lá e deixou uma garrafa de bebida alcoólica para comemorar, permitindo que eles a abrissem. No entanto, Rodin mantém uma atitude ressentida ao parabenizá-los, dizendo que eles podem aproveitar o álcool. Gerda responde da mesma forma, afirmando que naquela casa, os convidados bebem primeiro. Allen começa a se perguntar se o pai sente inveja do talento de Krena, mas logo descarta essa ideia, pois Rodin não é assim. Deve haver outra razão. Rodin tenta servir o primeiro copo, mas Gerda diz que não vai beber nada se ele continuar com aquela expressão amargurada. Ela pede que ele pare de estragar o clima.
De repente, Rodin quebra a garrafa no chão e diz que está feliz por Crena ter um talento incrível, algo que realmente merece ser comemorado. Em seguida, Gerda pergunta por que ele disse que iria cortar laços com a família. Essa revelação deixa todos em choque. Rodin explica que não é porque ele quer, mas porque o talento de Crena é extraordinário. Ela poderá se juntar à cavalaria para servir o país, e existe até a possibilidade de se tornar nobre. Pessoas assim não deveriam perder tempo socializando com servos. Nesse momento, Allen percebe que o pai estava tentando fazer um favor que ninguém pediu. Rodin insiste que ser uma senhora da espada é algo muito importante, mas Gerda responde friamente que isso não faz diferença. Cansado da discussão, Allen pede para que Crena intervenha, acreditando que isso possa acalmá-los. Crena imediatamente desembainha sua espada de madeira, pronta para agir, mas antes que faça qualquer coisa, Matilda e Teresa assumem o controle da situação. Fica claro ali o contraste entre as personalidades das duas mulheres. Teresa apenas aperta as bochechas do marido de forma controlada, enquanto Matilda simplesmente dá uma surra nele, lembrando uma cena de Os Incríveis, em que os personagens brigam durante o jantar. Depois que todos finalmente se acalmam, Allen pergunta a Matilda se eles sempre foram assim. Ela responde que a paternidade os deixou um pouco mais tranquilos, pois antes eles trocavam socos sem pensar duas vezes. Teresa sorri ao relembrar os velhos tempos e conta que, na verdade, os quatro são amigos de infância e cresceram juntos na mesma aldeia. Matilda explica que, há cerca de 10 anos, começou a circular o boato de que uma nova aldeia seria fundada, e eles decidiram participar juntos do projeto. Conversaram em grupo sobre trabalhar lado a lado para construir suas próprias casas, o que explica por que ambas têm o mesmo projeto. Rodin comenta que, sendo mais pessoas, foi mais fácil construir 2 casas ao mesmo tempo, considerando a mão de obra e os materiais. Gerda acrescenta que foi ela quem ergueu as vigas de sustentação, enquanto Rodin ficou responsável pelas paredes e pelos pisos. Em seguida, ela continua servindo a bebida e diz que também cuidou do telhado. Resumindo, Rodin menciona que não bebe saquê desde o dia do casamento, e Gerda diz que acontece o mesmo com ela. Tanto Rodin quanto Gerda costumam passar mal depois de beber, mas no dia seguinte, seguem trabalhando normalmente. Na manhã seguinte, alguém informa a Gerda que a Ordem dos Cavaleiros chegou para ver Crena. Logo depois, Rodin e Gerda seguem para a aldeia dos plebeus com seus filhos, enquanto muitas outras pessoas se reúnem ao redor para observá-la. Allen comenta que parece que a notícia de que Crena é uma senhora da espada já se espalhou. De repente, Doroga se aproxima de Crena e Allen. Allen o reconhece como o garoto da cerimônia de avaliação. Ele já exibe seu talento como usuário de machado, segurando um grande cabo. Doroga pergunta o que Allen está fazendo ali e diz que perdedores sem talento não têm lugar naquele local. Antes que Allen possa responder, Kino avança para defendê-lo, afirmando que ele está ali porque é forte. Doroga não acredita e o lembra das classificações de Allen zombando dele. Ken tenta atacá-lo, mas seu pai o segura rapidamente para contê-lo. O chefe da aldeia então anuncia que a Ordem dos Cavaleiros chegou e pede que todos abram caminho. Todos reconhecem o capitão, um mestre espadachim chamado Zenoff. Crena fica extremamente animada por finalmente ver verdadeiros cavaleiros. Já se passaram 3 anos desde que ela e Allen brincavam de cavaleiros, e agora ela os vê de verdade. Crena se apresenta entusiasmada diante do capitão. Allen pergunta se agora ela deixará a aldeia para se tornar uma cavaleira. Gerda rapidamente explica a Zenoff que sua filha tem apenas 5 anos e nunca empunhou uma espada de verdade, então não teria chance alguma. Zenoff não vê isso como um problema, pois no fim, ela ainda é uma senhora da espada. O único problema seria se tudo fosse uma mentira para enganar o homem chamado Granel. Gerda nega nervosamente, e então Zenoff se vira para o vice-capitão, sem permitir qualquer protesto. O capitão percebe que algo está errado, e Zenoff os adverte de que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é punível com a pena de morte. Por isso, eles precisam confirmar se o talento de Crena como senhora da espada é legítimo. Para isso, será realizado um duelo de esgrima. Gerda implora por misericórdia, pois a vida de sua filha está em risco, mas Zenoff afirma que se ela não lutar, será executada junto com toda a família no lago. Allen não esperava algo tão extremo e se pergunta se aquelas pessoas perderam completamente a cabeça. Todos ao redor ficam tensos e preocupados. No entanto, no momento em que Crena vê uma espada de verdade pela primeira vez,
Ela corre imediatamente em direção a ela. Crena aceita o desafio e enfrenta Leberand, o vice-capitão dos cavaleiros, surpreendendo a todos ao manejar uma espada enorme com grande precisão. Mesmo sendo apenas uma criança, ela resiste aos ataques de um adulto experiente, causando desespero em seus pais e indignação em Allen ao ver a força excessiva usada contra ela. Após ser lançada contra a parede, Crena se levanta e libera uma pressão intensa, revelando uma habilidade especial que a torna superior a Leberand. Com um golpe final, ela parte a espada do vice-capitão ao meio, provando que poderia tê-lo matado. O duelo é encerrado e Leberand reconhece sua derrota, elogiando a força de Crena. A multidão aplaude e não restam dúvidas de que ela é uma verdadeira senhora da espada. Zenoff admite o resultado, pede desculpas por sua postura anterior e parabeniza Gerda pela criação da filha. Mais tarde, todos se reúnem para um jantar, onde Zenoff se apresenta como capitão dos cavaleiros e explica que foi enviado para confirmar a existência de um senhor da espada na região. Impressionado, ele revela que a aldeia será renomeada em homenagem a Crena e pede que Gerda continue treinando a filha para que, no futuro, ela estude na academia e possa servir a família real. Durante o jantar, Rodan também recebe reconhecimento por seu trabalho como caçador, e o episódio termina de forma leve, com momentos familiares e descontraídos. Algum tempo depois, Allen comemora o fato de que, graças aos acontecimentos recentes, finalmente conseguiu aprimorar sua habilidade de invocação. Ele abre o Grimório imediatamente e, ao conferir as estatísticas, percebe que agora possui a versão aprimorada da habilidade, o que significa que suas invocações podem se tornar mais poderosas. Além disso, criaturas de nível F foram desbloqueadas, algo que ele já esperava, embora ainda precise trabalhar com elas para obter novas. Assim como fez com Chape, Allen fica animado para descobrir qual será o próximo tipo desbloqueado e realmente espera que seja algo intimidador, como um dragão. Para melhorar ainda mais a situação, seu estoque de cartas aumentou de 20 para 30, o que significa que ele poderá receber 1,5 vezes mais melhorias adicionais. 2 anos completos se passaram desde a última vez que sua habilidade de invocação subiu de nível, então ele sabe que ainda terá que vivenciar muita coisa daqui para frente. À noite, Allen se oferece para lavar a louça, já que Teresa está esperando outro bebê. Nesse casamento, eles não perdem tempo e ele sabe que a esposa precisa descansar. Na verdade, Allen também só quer terminar logo as tarefas para poder testar sua nova habilidade. Mesh pergunta à mãe se eles terão outro irmãozinho, mas o pai explica que pode ser um irmão ou uma irmã. Teresa comenta que os chutes estão bem suaves, o que lhe dá a sensação de que desta vez será uma menina. Rodan diz que já precisa começar a pensar em nomes, mas Teresa o lembra de que ele prometeu que ela teria o direito de escolher os nomes das meninas. Enquanto Teresa tenta pensar em um nome, Allen percebe que seus pontos mágicos estão sendo preenchidos novamente. Ele verifica seu glifo e vê uma mensagem de Meia, a deusa da criação. Por acidente, acaba lendo o nome em voz alta, o que surpreende seus pais. Rodan o repreende imediatamente, advertindo que ele não deve tomar o nome do Senhor em vão. Derecia comenta que Allen está agindo de forma estranha o dia todo. Allen tenta disfarçar rapidamente, fingindo ignorância, e culpa o momento inoportuno e os desenvolvedores pelo que aconteceu. Em seguida, muda completamente de assunto e comenta com o pai que a cicatriz em seu braço está visível novamente. Então Rodan explica que isso ocorreu porque ele superou um teste dos deuses durante a caçada de javali naquele dia. Trata-se de um momento especial que acontece ocasionalmente, geralmente quando alguém se casa, e provoca uma súbita onda de energia que cura todas as feridas e elimina o cansaço. Allen finge não saber de nada, mas aparenta animação, presumindo que seja assim mesmo que funciona. É dessa forma que o ato de subir de nível é descrito naquele mundo. Hordin é um veterano experiente nas caçadas de javalis, e mesmo que Allen não consiga ver suas estatísticas, ele aposta que o pai deve ter um nível bastante alto. Apesar de sua habilidade de invocação ter aumentado, Allen permanece apenas no nível 1 e nunca venceu monstros além dos mais fracos. Além disso, os servos não podem sair da aldeia sem permissão, e a única exceção é a própria casa. Por isso, Allen decide pedir para participar de uma caçada, mas o pai nega imediatamente, dizendo que a floresta não é brincadeira e que o perigo pode custar vidas. Allen não discute mais. Naquela noite, ele decide verificar novamente o Grimório para reler a mensagem de Meia. Embora já saiba do que se trata,
afinal havia enviado algumas reclamações bem tóxicas. Como esperado, o texto defeituoso da cerimônia de avaliação foi finalmente corrigido. A mensagem também explica por que suas estatísticas apareceram como classificação E. Isso ocorreu devido ao aumento de nível mais lento no modo inferno. Como compensação, foi enviado um arquivo anexo com os dados brutos. Allen decide analisar o anexo imediatamente e descobre que sua verdadeira classificação está focada em pontos mágicos e inteligência, o que faz total sentido para um invocador. Ele possui a mesma quantidade de classificações A, B e C que Krena, portanto não há do que reclamar. No fim das contas, parece uma recompensa justa por todo o esforço. Sem perder mais tempo, Allen decide testar as melhorias. Ele começa aprimorando Denka, e a habilidade aumenta imediatamente as estatísticas da própria criatura, exatamente como ele suspeitava. As melhorias não afetam os atributos pessoais de Allen, apenas os das criaturas invocadas. Para confirmar isso, Allen invoca Denk. Sua aparência continua a mesma, embora agora esteja claramente mais forte. Isso mostra que ser um invocador é uma grande vantagem. Allen aprende que ser invocador não significa apenas chamar criaturas fortes, mas aprimorar estrategicamente aquelas que já possui. Durante seus testes, Teresa entra no quarto e, achando que Denka é apenas um inseto, acaba esmagando a criatura. Com repetidas invocações, Allen descobre que as melhorias aplicadas às cartas não desaparecem, permitindo evoluir todo o inventário enquanto tiver pontos mágicos. Ao experimentar fusões, ele consegue criar um novo tipo de criatura, uma carta de grama, classe F. Apesar da decepção inicial, Allen percebe que ela concede aumento de pontos mágicos. Ao invocá-la, surge uma maçã com braços e pernas, chamada Apo, cuja habilidade aroma faz brotar uma planta que libera um cheiro agradável. Mais tarde, Allen descobre que esse aroma reduz o tempo de recuperação de seus pontos mágicos, aumentando sua eficiência diária. Treinando com Krena, Allen perde como sempre, mas ela percebe que ele ficou mais forte. Ao consultar o Grimório, ele confirma que sua maestria em esgrima aumentou. Mesmo assim, sente frustração por não conseguir evoluir certas habilidades, insistindo em treinos repetitivos, enquanto tenta conciliar responsabilidades com a família. À noite, Rodan demora a voltar, e logo é trazido gravemente ferido após uma caçada ao javali. Ele sobrevive graças a uma erva rara e as moedas de ouro recebidas como compensação da capitã dos cavaleiros. Gerda explica que o acidente ocorreu porque plebeus despreparados entraram em pânico, forçando Rodan a salvá-los. Apesar da gravidade, Rodan se recupera e demonstra grandeza ao perdoar o responsável. Sentindo-se inútil, Allen decide parar de fingir fraqueza e agir para proteger sua família, investindo totalmente em força física. Inspirado pelos pais, ele tenta garantir alimento para o inverno usando suas habilidades de invocador, mas acaba atraindo um perigoso Albageron, um monstro Rank B. Mesmo com sua habilidade evoluída, Allen é derrotado junto com suas invocações e percebe a grande desvantagem de perder os bônus ao invocá-las, temendo que aquele possa ser o seu fim, encerrando o episódio 3. Ao atingir o solo, o protagonista entende que precisa pensar rápido para sair daquela situação complicada o quanto antes. Sem perder tempo, ele resolve invocar um de seus monstros para auxiliá-lo. Ao segurar o pescoço da criatura, percebe que nunca havia colocado essa habilidade em prática antes, mas nota que ela funciona muito bem para sugar energia. Observando melhor, ele vê que a besta já está visivelmente enfraquecida, resultado do grande consumo de poder de invocação durante a luta. Ainda assim, isso não seria um problema se ele conseguisse apenas imobilizar a criatura que estava diante dele. Então, ele convoca todos os seus monstros restantes para atacarem juntos, e com um golpe decisivo, consegue finalmente derrotar o monstro à sua frente. Ao olhar para o livro, percebe que recebeu Baal 100 de experiência. Logo depois, começa a comemorar, pois havia vencido seu primeiro monstro. Essa conquista o deixa extremamente animado. Ao retornar para casa, ele leva consigo o monstro que acabou de derrotar. Todos começam a se perguntar como ele conseguiu derrotar um Albanis. A mãe do garoto questiona como ele foi capaz de vencer aquela criatura. Ele responde que é uma história longa e que tudo aconteceu de surpresa. As pessoas ao redor ficam curiosas, tentando entender se aquilo era verdade. A amiga do garoto fica muito feliz ao perceber que ele está ficando cada vez mais forte. Um dos homens nota um ferimento em sua bochecha e pergunta se ele se machucou em outro lugar. O garoto responde que o sangramento já havia parado
então não havia motivo para preocupação naquele momento. O homem pergunta se ele derrubou a besta usando pedras e espada. Allen responde que sim. O velho, porém, fica surpreso ao notar várias marcas que lembram ataques de lobos. Allen inventa uma desculpa, dizendo que lutou apenas por instinto e que nem sabe direito como conseguiu fazer aquilo. Em seguida, o homem pede ajuda a Allen. Juntos, eles levam a besta para um local mais afastado. O homem explica que esse tipo de criatura costuma pesar cerca de 60 quilos. Depois explica que ao remover penas, sangue e órgãos, restam aproximadamente 20 quilos de carne própria para consumo. Além disso, as penas também têm um bom valor de venda. Allen fica muito feliz ao perceber que seu tio está disposto a ensiná-lo tudo o que sabe. Porém, ele explica que, mesmo assim, a maior parte do lucro precisa ser entregue à classe alta. O imposto de 60% se aplica até mesmo a monstros selvagens. Então, ele decide mostrar algo ao garoto. Abre o corpo da criatura e retira uma pedra, explicando que ela é de rank D. O homem diz que pedras mágicas de monstros acima do nível D também estão sujeitas à tributação. Ele acrescenta que para a vila, essas pedras não têm utilidade. Mesmo assim, pede que Allen não continue caçando na floresta enquanto o pai estiver machucado. Ainda assim, ele dá uma dica. Seria possível negociar aquela ave com um chefe maior. Allen se aproxima do homem e conversa bastante com ele. A cena então muda para ambos na capital real. O homem explica que o garoto se esforçou muito para capturar aquela besta, que todas as penas já foram entregues como pagamento de impostos, e pergunta se o valor da carne poderia ficar integralmente com ele. O outro homem pede que aguarde um momento. Ele tenta endurecer a negociação, dizendo que o barão está exigindo cada vez mais carne, o que faz com que quase tudo seja taxado. Percebendo que Allen não era um negociador fácil, ele se impressiona. Então, Allen oferece também uma pedra mágica. Ambos iniciam uma discussão para que o garoto pudesse ficar com a pedra, já que ele ainda era apenas uma criança caçando monstros. Sem muitas opções, o homem aceita e permite que Allen fique com a pedra mágica. O garoto fica muito contente, agradece pela ajuda e percebe como seu tio é habilidoso em negociações. Allen pergunta se, no futuro, poderiam entregar apenas as pedras mágicas e manter a carne. O homem explica que, se sempre obtiverem pedras mágicas, poderão ficar com a carne, desejando-lhes boa sorte. Após enganar o velho barrigudo, Allen decide realizar mais algumas caçadas. Usando uma de suas rãs para atrair a atenção das aves, ele convoca seus monstros para drenarem a energia das bestas, enfraquecendo-as até o momento do golpe final. Com pedras, ele atinge a cabeça das criaturas e usa seus cães para finalizar o combate. Depois de deixar os monstros desorientados, Allen aplica o golpe final, eliminando-os com facilidade. Após vencer, ele fica muito satisfeito e ordena que suas invocações retornem ao Grimório. Ao abri-lo, percebe que vinha caçando a cada 3 dias desde a primeira vitória, mas aquela era a primeira vez em que não perdeu nenhuma invocação em combate. Ao alcançar 1000 de experiência, finalmente sobe para o nível 2. O garoto agora possui boas habilidades, mas seus aumentos de atributos representam apenas 60% do total esperado. Ele percebe que ainda não está usando todo o potencial de suas habilidades. Logo depois, acaba subindo de nível novamente e fica muito feliz. Após 6 anos invocando criaturas e passando por tantas dificuldades, ele finalmente alcançou seu primeiro nível. Ele se sente realizado por ter superado uma prova imposta por um deus. Allen pensa que talvez seja o momento de contar à família sobre suas habilidades. A cena muda para Allen chegando em casa com um enorme monstro, deixando um de seus tios chocado ao saber que ele derrotou a criatura sozinho. Mais tarde, ele vai treinar com sua amiga de infância. Ele reflete que já derrotou 10 monstros e que sua sorte está melhorando. Se continuar assim, haverá carne suficiente para atravessar o inverno sem preocupações. O que falta agora é trocar parte da carne por lenha. Como existem muitos albatrozes na região, ele pensa em caçar mais e, quem sabe, alcançar o nível 3. Ele sabe que isso será difícil antes do fim do ano. Distraído, acaba sendo derrotado pela amiga durante o treino. Ao anoitecer, decide conversar com seus pais sobre seus poderes. Allen explica que ouviu de um oráculo, quando era pequeno, que era mais forte e mais inteligente do que crianças comuns. A mãe pergunta se era Elmia, e Allen confirma. Porém, ele também teria de enfrentar desafios que um homem comum jamais enfrentaria. A mãe fica preocupada com o filho. O pai, por sua vez, pergunta se ele conseguiu superar as provações daquele dia.
já que o ferimento na bochecha havia desaparecido rapidamente. Ele explica que também já passou por testes dos deuses e sabia que isso um dia aconteceria com seu filho. A mãe pergunta sobre a avaliação do ano anterior. Allen responde que recebeu uma mensagem da deusa pedindo desculpas pelo erro. O pai pede apenas que ele demonstre mais respeito. Allen se desculpa e promete tomar mais cuidado. Ele explica que seus atributos foram avaliados como baixos porque seus testes possuem progressão lenta e que seu talento foi considerado inexistente por ainda ser recente demais para ser identificado. O pai pergunta se ele possui algum talento. Allen responde que ainda não sabe, pois é muito novo e isso ainda não se manifestou. O pai fica um pouco triste. Em seus pensamentos, Allen pede desculpas por não poder revelar seu talento de invocação. Ele teme que as pessoas interpretem mal se descobrirem que pode invocar e controlar criaturas. E claro, não pode contar a ninguém que reencarnou de outro mundo. A mãe o envolve em um abraço e diz que gostaria que ele tivesse contado tudo isso antes. O costume do garoto de arremessar pedras nas árvores todos os dias e agora enfrentar monstros gigantes faz ela perguntar se isso era por causa das aprovações do Senhor. Allen pede desculpas por não ter falado antes. O pai pergunta o que ele pretende fazer diante disso. Allen explica que quer provar que é digno ao passar pelas aprovações. Além disso, ele sempre gostou de encarar seus problemas de frente. O pai compreende o que o garoto quer dizer. Agora ele entende que a deusa Elmeia preparou esse desafio especialmente para ele. Ele sabe que vale a pena ser aceito. E caso enfrente dificuldades, pede que jamais hesite em contar tudo para eles. Allen agradece pelo apoio de seus pais. O pai pede que essa história fique apenas entre eles, pois sabe que contar isso a outras pessoas pode acabar causando problemas. Ainda assim, ele gostaria de contar para Gerd, e o garoto permite. Ele sabe que Gerd vive se gabando de que a garota é a Lorde da Espada e tudo mais. Agora poderá dizer que seu filho possui um poder comparável ao dela. Com o passar do tempo, o inverno finalmente chega, e Allen começa a separar a carne para cortá-la. De repente, seu tio aparece no local, dizendo que sempre soube que ele nunca foi uma criança comum. Porém, ser abençoado e testado por um deus já é outra história. Ele comenta que isso explica muita coisa. Os dois seguem para a capital para vender parte da carne. O homem pergunta se é a primeira vez de Allen negociando alimentos, e ele responde que sim, pedindo ajuda ao tio. O homem decide auxiliá-lo. Ele explica que as coisas funcionam melhor quando estão apenas entre eles, sem plebeus para atrapalhar. Allen pergunta qual é a real diferença entre eles e os plebeus. O homem responde que isso está ligado à posição social atual. Além disso, os 60% de impostos não se aplicam aos nobres, pois eles pagam de outra maneira. Também explica que, se uma pessoa tiver um filho, os nobres pagam de 1 a 3 moedas, enquanto os plebeus pagam cerca de 50 moedas. Ao chegar às lojas, Allen aprende a trocar suas carnes por sal, açúcar, verduras e outros produtos. Ao voltar para casa, fica satisfeito ao perceber que um pacote de carne seca foi trocado por lenha suficiente para 4 dias. Agora que entende melhor como funcionam as trocas, pode pesquisar mais da próxima vez que for ao mercado. Quando retorna ao local, pergunta ao homem quanto custaria se pagasse com moedas, e ele responde que seriam 5 moedas de prata. Em sua mente, Allen sabe que não pode ser vendedor de sal sem ter uma atitude salgada. Ao entrar em uma loja de remédios, Allen pergunta se o homem possui algum remédio que recupere MP. O comerciante responde que não trabalha com remédios tão caros. Explica que apenas vende poções de cura. Allen então pergunta se ele tem a flor de Melerse. O homem responde que não tem, e que mesmo se tivesse, não venderia. Allen pergunta se foi a mesma flor que Gerda comprou. O homem confirma, dizendo que ela sempre entra na loja querendo os remédios mais caros. Além disso, comenta que ela é muito esperta. Por sempre pedir os itens mais baratos, acabou oferecendo 3 moedas de ouro, e ainda pediu para pagar depois. Ele diz que ela é mais insistente do que uma criança em uma loja de doces. O garoto decide dar algo ao homem. Ele pergunta se quer trocar por alguma coisa. Allen responde que não, está dando aquilo como agradecimento, pois ao vender aquela erva, ele acabou salvando a vida de seu pai. Ao sair do local, Allen encontra um garoto que pergunta o que ele está fazendo olhando os produtos da loja de seu pai. Allen responde que não é nada e vira as costas, mas acaba sendo atacado. Ele saca sua espada e o garoto foge, mas logo retorna com uma espada. Allen desvia facilmente e percebe que ele não é nada demais, sendo muito mais fraco do que sua amiga. Alguns dias depois, o pai chega em casa mais tarde e explica que o chefe quer falar com eles.
O homem diz que o chefe quer aumentar o número de javalis entregues ao barão para algo entre 10 e 15. Para isso, querem que as pessoas comuns também ajudem este ano. A mãe acha injusto, já que seu marido está machucado. Ele explica que as ordens vieram diretamente do barão. Caso não cumpram, irão contratar mais servos de outras regiões. Allen entende que, se isso acontecer, perderão ainda mais terras. Além disso, servos que não sabem caçar podem acabar tendo suas terras tomadas. Isso pode mudar completamente a natureza da vila de Crena. Para piorar, no próximo ano querem que caçem 20 javalis. A única forma de conseguir isso é aumentando os dias de caça para a cada 2 dias. Allen explica que, se aumentarem ainda mais o número de pessoas trabalhando, elas continuarão se machucando e, com o passar dos anos, isso se tornará impossível. O resultado final seria recrutar novos membros. E o pai sabe que isso é verdade. Ele pergunta se Allen acha melhor deixar os plebeus ajudarem também, e Allen responde que sim. O tio do garoto diz que eles não passam de peso morto. Allen explica que precisa encontrar uma maneira de tornar todos úteis. Além disso, ele possui a sabedoria que lhe foi concedida. No dia seguinte, todos estão diante de uma base, e assim termina o episódio. Espero que tenham gostado, e se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais vídeos como este. Tchau! De repente, eles recebem a notícia de que as pessoas finalmente chegaram. Um clima de alívio se espalha imediatamente entre todos. A tensão acumulada nos últimos dias desaparece quase por completo quando confirmam que Rodin conseguiu se recuperar. Muitos suspiram aliviados, alguns até sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Rodin, ainda um pouco abatido, pede desculpas por ter preocupado a todos e garante que, apesar do incidente, está em ótima forma e pronto para voltar à ativa. Eles então perguntam se Allen irá junto desta vez. Rodin explica que, por enquanto, seguirão a estratégia elaborada por Allen, mas que ele participará apenas como observador. Allen concorda, dizendo que não pretende atrapalhar ninguém. Mesmo tentando parecer tranquilo, o garoto fica visivelmente abatido por dentro. Ele realmente queria ir para a batalha e provar seu valor, mas sabe que seu pai é extremamente teimoso e não irá ceder facilmente. Embora reconheça que essa decisão não seja boa para seu crescimento, aceita a situação. No momento, o mais importante é garantir que os novatos sejam bem treinados, ajudando o grupo a caçar mais javalis sem riscos. Ninguém quer que alguém se machuque novamente. Pouco depois, aparecem as pessoas que haviam causado os ferimentos de Rodin. Envergonhados, eles pedem desculpas, admitindo que foram imprudentes e irresponsáveis. Dizem que não querem que Rodin se preocupe com eles e chegam a afirmar que, se algum monstro os atacar novamente, preferem ser deixados para morrer. Rodin reage de imediato, dizendo que não quer ouvir esse tipo de coisa. Ele deixa claro que só deseja que todos se cuidem e reforça que, sempre que precisarem de ajuda, basta pedir. Allen reflete que aquele já era o seu 7º ano vivendo como servo. Finalmente, o momento de deixar a aldeia se aproximava. Um pequeno passo adiante, mas um passo importante. À sua frente, erguem-se as montanhas do Dragão Branco, imponentes e envoltas por uma aura quase mística. Todo outono, os javalis descem do sopé das montanhas em busca de alimento, tornando-se o principal alvo das caçadas. As lendas dizem que um dragão branco mítico vive escondido em algum lugar no cume. Apenas pensar nisso já deixa o grupo animado, como se a própria atmosfera fosse carregada de fantasia. De repente, Allen é chamado para acompanhar o grupo e não ficar para trás. A cena corta para o campo de batalha, onde todos já estão posicionados e prontos para lutar. Um javali gigante surge de dentro da mata e ataca com violência. Em perfeita sincronia, o grupo utiliza a espada gigante para conter o avanço da besta. Logo depois, a equipe de Rodin aparece pela retaguarda. Com um ataque coordenado, conseguem ferir gravemente o monstro. Durante toda a luta, Allen apenas observa atentamente. É explicado que o método funciona da seguinte forma: a equipe de isca atrai o javali, a equipe de tanque mantém o monstro no lugar, e por fim, a equipe de ataque atinge seus pontos vitais. Esse é o método que seu pai e os outros utilizam há mais de 10 anos, permitindo caçadas bem-sucedidas mesmo sem talentos especiais. Allen comenta que está quase na hora de atacar e pede que seus amigos fiquem preparados para ajudar. Ainda assim, sente uma frustração crescente por ter que contar com pessoas fracas para segurar qualquer coisa no campo de batalha. Logo depois, eles entram em ação. Rodin avisa todos para tomarem cuidado
e não acertarem alguém por engano. Observando de longe, Allen sabe que basta uma batalha para que todos ganhem experiência. Rodan então ordena que todos ataquem juntos, e o javali é derrotado com um único golpe devastador. Allen se pergunta se ganhou algo com aquilo. Ao verificar seu histórico, percebe que não recebeu nenhuma experiência, o que faz sentido, já que não participou diretamente da luta. Pouco depois, os mesmos garotos que haviam sido treinados por ele aparecem agradecendo, dizendo que seus conselhos fizeram toda a diferença. Mesmo assim, na mente de Allen permanece a frustração de ter sido apenas um observador, deixando um gosto amargo de derrota. No dia seguinte, o grupo pergunta se Allen irá novamente para a caçada. Ele responde que sim, mas acrescenta que gostaria que pedissem ao seu pai permissão para usar uma lança. Todos recusam imediatamente, dizendo que Rodan daria uma surra neles se ousassem fazer tal pedido. Sem perder tempo, Allen chama um amigo para ajudá-lo a abater os monstros já mortos, cortar corretamente as partes e separá-las. Em troca, oferece 2 pacotes como pagamento, e o homem aceita sem hesitar. Allen explica que aqueles monstros não fazem parte das reservas oficiais e que o corte correto é essencial para vender a carne. Ele sabe que precisa juntar 50 moedas de ouro para libertar sua família da servidão. Levar tudo até um açougueiro da cidade sairia caro demais, então terceirizar o trabalho ali mesmo é a melhor opção, economizando tempo e dinheiro. Ele precisa aproveitar cada momento. Mais tarde, o grupo conversa sobre a possibilidade de formar 2 equipes para capturar ainda mais javalis. A cena corta para eles já dentro da mata. Um deles chama a atenção do monstro e corre para avisar os outros. Todos se reúnem rapidamente e derrotam o javali com um único golpe. Ao olhar novamente seu livro, Allen percebe que desta vez ganhou experiência. Antes da luta, é explicado que suas criaturas podem ser invocadas em qualquer local que ele consiga marcar visualmente dentro de um raio de 50 metros. Caso o javali ataque uma dessas criaturas, isso já o considera participante da batalha. Tudo vale quando se trata disso. Essa é a mentalidade de um verdadeiro jogador hardcore. A história avança 3 meses. Allen explica que aquele mundo celebra o início do ano novo, e por isso foi convidado pela primeira vez para a residência do chefe da aldeia, talvez como recompensa por ter derrotado 15 javalis. Todos comemoram o feito, e ele sabe que, mantendo esse ritmo, alcançar 20 javalis naquele ano será algo fácil, tudo graças ao seu plano de treinar os novatos. Durante a comemoração, alguém nota uma garrafa atrás de Allen e acredita que se trata de algo especial. Ele explica que é um licor que ganhou do chefe. Todos ficam impressionados com algo tão caro. Allen sabe, no entanto, que enganou a todos com aquela mentira. Quando pedem para beber o licor, Allen concorda, mas impõe uma condição. Precisam vencê-lo em um duelo. Se ganharem, a garrafa é deles. Caso contrário, ele quer permissão para usar uma lança no campo de batalha naquele ano. Todos ficam chocados ao perceber que caíram na armadilha do garoto. Mesmo assim, aceitam o desafio e perguntam qual será a competição. Allen escolhe uma queda de braço. O primeiro adversário, um homem grande e forte, começa dominando, mas Allen consegue virar a disputa e vencer no final. Em seguida, enfrenta o próprio pai. Ao apertar suas mãos calejadas, sente a força esmagadora dele. Raid sorri, feliz ao perceber que o filho já pode competir com ele, mas ainda assim vence com facilidade. Allen aceita a derrota, ciente de que o poder do outro homem está entre 150 e 200, rank D, enquanto o de seu pai varia entre 250 e 300, rank C. Depois de beberem além da conta, Gerda acaba levando um golpe da esposa e fica de cabeça para baixo, arrancando risadas. Allen observa a cena e se impressiona, percebendo que ela também deve ser rank C. A cena muda para 6 meses depois. Allen sente claramente que seu nível finalmente aumentou e recebe uma enxurrada de novas informações. É coisa demais para processar de uma vez, então decide verificar calmamente sua página de estatísticas. Além disso, desbloqueia criaturas de invocação rank E. Ele precisará fundi-las novamente para descobrir o resultado final, mas agora possui MP suficiente para experimentar sem restrições. O inventário de cartas dele também aumentou, passando a comportar 10 unidades. Os bônus concedidos pelas criaturas invocadas crescem conforme o nível delas, então ele imagina que poderá receber um aumento considerável caso consiga preencher o inventário com 40 cartas de rank E. Pensando nisso,
Acredita que talvez agora já consiga vencer o próprio pai em uma disputa de queda de braço. Logo depois, ele percebe que adquiriu uma nova habilidade relacionada a armazenamento. Ao analisar melhor, nota que não há indicação de nível ao lado da habilidade, o que o faz questionar se poderia se tratar de uma capacidade fixa. Enquanto investiga, percebe a existência de um espaço vazio, como se fosse um buraco. Ao colocar a mão, sente que ele é extremamente profundo. Curioso, joga uma pedra e percebe que ela não atinge o fundo. Concentrando-se melhor, ele consegue visualizar mentalmente os objetos que guardou naquele espaço. Ao lançar várias pedras para dentro, decide testar os limites da habilidade e descobre que pode armazenar qualquer coisa que caiba dentro do livro. Ele lembra que, em muitos jogos, a capacidade de carregar itens é um fator essencial para o progresso do jogador. Por isso, começa a se perguntar se recebeu uma habilidade de armazenamento divina justamente naquele momento. Seja uma chave, um barco ou até um tapete mágico, itens costumam aparecer quando são realmente necessários. Ele sente que existe um motivo maior por trás disso, algo que ainda irá exigir essa habilidade. Em seguida, decide testar as invocações de Rank I, mas percebe que nada acontece. Ele se pergunta se talvez não possua MP suficiente, embora tenha acabado de recuperar suas energias. Pouco depois, surge uma mensagem informando que ele não possui pedras mágicas suficientes para criar um inseto Rank I. Determinado, ele vai até o quarto e pega todas as bolsas de dinheiro que guardava. Ao tentar usar uma pedra, recebe outra mensagem e percebe que ainda não funcionou. Então, resolve utilizar a habilidade de armazenamento. Depois de lançar a pedra dentro do espaço, finalmente consegue realizar a invocação e cria uma borboleta. Ele passa um tempo brincando com a criatura, extremamente feliz com o resultado. Dias depois, consegue criar um tigre dente de sabre, o que o deixa ainda mais satisfeito. Empolgado, realiza mais uma fusão entre criaturas. A cena muda para o dia seguinte. Ao observar ao redor, o garoto percebe que até monstros pequenos podem representar perigo para crianças. Virando-se para um amigo, pergunta mais detalhes sobre pedras mágicas. O amigo explica que essas pedras são pequenas gemas localizadas dentro dos monstros, normalmente próximas ao coração, e são usadas principalmente para alimentar ferramentas mágicas. Ferramentas mágicas são objetos que funcionam quando recebem energia dessas pedras. Existem muitos tipos diferentes delas na capital do reino. Pedras de nível D e C possuem grande valor para os moradores da capital, enquanto as de nível E são praticamente descartáveis, sendo frequentemente encontradas espalhadas pelo chão. Ao ouvir isso, o garoto começa a olhar ao redor e encontra várias dessas pedras. Allen decide que irá procurar mais nas redondezas da vila. Após algum tempo, consegue reunir diversas pedras mágicas com a ajuda dos moradores. Logo depois, ele imagina uma situação em que vários javalis o atacam, mas junto de suas criaturas, ele consegue derrotar as feras. Porém, logo percebe que aquilo não passa de um sonho. Ao despertar, conclui que cada tipo de invocação foi criado para cumprir uma função específica em combate, como ataque, defesa, enfraquecimento, cura e detecção. Graças a isso, ele consegue desempenhar sozinho o papel de um grupo inteiro de aventureiros, o que define um invocador realmente eficiente. Ele também entende por que recebeu a habilidade de armazenamento naquele momento. Sem ela, seria impossível carregar centenas de pedras mágicas consigo. Agora acredita compreender as intenções dos criadores desse sistema. Com um exército incomparável de criaturas ao seu lado, ele sente que pode superar qualquer desafio e derrotar qualquer inimigo. Assim termina mais um episódio. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Assim que chegaram à residência do nobre, foram recebidos com a pergunta direta: o que desejavam daquela vez? Eles explicaram que, segundo a nova decisão, o barão passaria a visitar a região todos os meses. O dono da casa ficou surpreso com a notícia. Em seguida, acrescentaram que, para atender às exigências da visita, seria necessário abater cerca de 20 javalis. Ele então quis saber por que precisavam especificamente de Allen. O nobre resolveu esclarecer a situação. Disse que precisavam de alguém capaz de atuar como guia do barão durante sua estadia. Questionaram por que o próprio filho dele não poderia assumir essa função. O homem respondeu que Pelomas não era adequado para a tarefa. Allen compreendeu imediatamente. No fundo, sabia que aquilo era verdade. Concordou sem resistência.
O nobre explicou que esperava que Allen ajudasse a demonstrar hospitalidade, começando por um jantar antes da caçada. Allen percebeu que a intenção era entretê-lo e agradá-lo, talvez até conquistá-lo com pequenas gentilezas. Ainda assim, deixou claro que não seria fácil manipulá-lo. O nobre ouvira comentários de que as ideias de Allen haviam contribuído para o sucesso das caçadas no ano anterior. Estava confiante de que o garoto conseguiria lidar com aquela responsabilidade. Nos pensamentos de Allen, porém, ele pouco se importava com o barão. A realidade era que, como servo, não tinha muitas opções para deixar a aldeia. Se continuasse apenas caçando javalis e albatrozes, levaria pelo menos 10 anos para alcançar o status de plebeu. O pai do garoto explicou que, caso ele recusasse, não haveria problema. Allen se lembrou de algo importante. O barão tinha autoridade para conceder o título de plebeu. Aquilo poderia ser sua chance de subir na hierarquia social. Depois de refletir, decidiu aceitar o papel de guia. No dia da chegada do barão, a cidade estava agitada. Nobres faziam questão de bajulá-lo. Sua filha, Cecil, também estava presente. O barão agradeceu a Debock pelo trabalho realizado ao longo de mais de 15 anos para estabelecer a Vila Crena, desde o decreto de recuperação de terras. Disse que, em todo o feudo Grenville, não havia exemplo de sucesso maior. Pediu desculpas pela confusão envolvendo a carne de javali. Sabia que o pedido extra era incômodo, mas não podia recusar uma ordem direta do rei. O anfitrião ficou chocado ao saber que a solicitação vinha da própria majestade. Irritado, culpou o Visconde Carmel por ter mencionado as caçadas diante do rei. O mordomo o aconselhou a se acalmar e provar a refeição. Ao experimentar o prato, ele ficou surpreso com o sabor e perguntou que carne era aquela. Sem saber o que responder, o anfitrião ficou em silêncio, até que Allen pediu permissão para falar. Explicou que se tratava de um prato de albarreron, preparado com carne abatida no dia anterior. Utilizaram peito, coxa e fígado, temperados com ervas frescas. O barão perguntou se o garoto era filho do anfitrião. Ele respondeu que não, que Allen era um caso à parte. Alguém à mesa lembrou que ele era filho de Rodin, o caçador. Allen agradeceu por terem reconhecido seu rosto e informou que seria o guia naquela ocasião. O barão ficou impressionado com sua educação e perguntou se seu pai fora cavaleiro. O anfitrião explicou que ele vinha de uma família de servos. Cecil demonstrou irritação e questionou por que permitiram a presença de um servo na casa. Seu pai a repreendeu imediatamente, pedindo que não tratasse ninguém daquela forma. Mesmo assim, ela continuou encarando Allen com desagrado. O barão chamou o garoto e perguntou se estava preparado para apresentar os detalhes da caçada do dia seguinte. Allen aceitou prontamente. O homem explicou que, se não alcançassem a marca de 20 javalis, seus cavaleiros assumiriam a linha de frente. Allen percebeu que ele não confiava totalmente nos servos. Cecil, por outro lado, ficou animada com a ideia de ver cavaleiros abatendo javalis. Allen pediu desculpas, mas afirmou que 20 javalis eram um número pequeno para eles. Todos ficaram surpresos ao ouvir aquilo vindo de uma criança. Ele garantiu que cumpririam a meta e que o desempenho falaria por si. Antes de partirem, o barão pediu a Zenoff que cuidasse de seu filho e mantivesse todos em segurança. Zenoff aceitou sem hesitar. No acampamento, Allen indicou o local da caçada e sugeriu que subissem na torre para observar a área. Cecil ficou impressionada com a vista. Ele explicou que aquela era a floresta onde enfrentavam os javalis. Logo depois, avisaram que os caçadores haviam chegado. Allen comentou que a armadura usada fora produzida com restos de pele, ossos e presas das caçadas anteriores, e pediu que transmitissem agradecimentos pela autorização em nome de seu pai, Rodin. Explicou que a estratégia consistia em atrair os javalis até a zona de caça. Velocidade era essencial, por isso usavam equipamentos leves. Pediu paciência, pois poderia levar algum tempo até que os animais aparecessem. O barão ficou impressionado e comentou que enviaria um tutor na primavera seguinte para ajudar Allen a estudar para o exame de admissão à academia. O garoto entendeu, mas sabia que, na realidade de Crena, estudar era algo distante. De repente, um homem surgiu correndo, perseguido por um javali. Ele e seu grupo ergueram os escudos para se proteger. Em seguida, usaram lanças para ferir a criatura e Rodin apareceu para dar o golpe final. Todos ficaram admirados com a coordenação do grupo. Mesmo sem grande força individual, trabalhavam juntos e se consideravam dignos de serem chamados de guerreiros. Logo depois, 2 javalis surgiram. Alguns sugeriram chamar os guardas, mas Allen pediu que aguardassem.
Explicou que os caçadores estavam treinados para esse tipo de situação. Em seus pensamentos, acreditava que toda criatura atraída deveria ser abatida. Deixar escapar era desperdício. Porém, nos últimos 10 anos, ele e seu pai não conseguiram eliminar todos os animais, principalmente por falta de armaduras adequadas. 60% da carne era recolhida como imposto, e o restante precisava ser trocado por itens básicos. As lanças eram o único equipamento que podiam aprimorar. Ainda assim, ao dominar estratégias eficientes, conseguiam melhorar gradualmente seus recursos. Após observarem a dificuldade do confronto, alguém comentou que ainda faltavam 17 javalis. Allen corrigiu. Faltavam apenas 10. 7 já haviam sido abatidos no fim do ano anterior. Acreditava que atingiriam a meta antes do próximo mês. O barão ficou impressionado e concluiu que seus cavaleiros não seriam necessários. Allen agradeceu, imaginando que seu pai ficaria satisfeito. Então, fez 2 pedidos. O primeiro era a autorização para construir 2 muralhas de escudos. O barão perguntou se aquilo era para a próxima caçada ou já pensando no próximo ano. Ele pergunta se Allen precisa de mais alguma coisa. Como segundo pedido, o garoto solicita autorização para adquirir bens que não estão disponíveis na aldeia, especialmente bebidas alcoólicas. Explica que gostaria de comercializá-las e permitir a distribuição entre os criados. O homem questiona o motivo. Allen esclarece que, com o aumento no número de javalis abatidos, existe a preocupação real de que a abundância de carne reduza o valor dos produtos da aldeia. Trocar parte da carne por bebidas importadas ajudaria a evitar um possível colapso no mercado local. Além disso, ressalta que os caçadores arriscam a própria vida para serem eficazes. O homem entende. A bebida ajudaria a manter o moral elevado. Ele afirma que analisará o pedido de forma favorável. Allen agradece. Antes de encerrar, o barão comenta que eles tiveram sorte e aconselha que não deixem isso subir a cabeça. A cena muda para todos reunidos diante do homem. Ele elogia as habilidades de caça do grupo e afirma que grandes conquistas merecem recompensas. Caso contrário, não seria um bom barão. Então, anuncia que concederá a posição social de plebeu. Na mente de Allen, a animação é imediata. Agora poderá caçar fora dos limites da propriedade. Sonhara com esse momento inúmeras vezes nos últimos anos. Sua primeira parada seria nas Montanhas do Dragão Branco, onde pretendia caçar dragões. O barão acrescenta que todos os participantes das caçadas ao longo de mais de 10 anos também receberão o mesmo estatuto. Pede que identifiquem aqueles que já trabalharam por uma década. Depois, decide retornar à residência para que possa voltar à cidade e descansar. Ele explica ainda que Sua Majestade deseja promover a aldeia de Crena como um exemplo para o restante do reino. Por isso, perguntou como começaram as caçadas aos javalis. O barão observa que se trata de um assunto delicado e questiona se Rodan pode relatar o ocorrido. Tudo começou na primavera, 13 anos atrás. Cerca de 100 servos vindos de vilas vizinhas mudaram-se para a região para auxiliar no desenvolvimento das terras, sob o decreto de recuperação. Após 6 meses de trabalho árduo, haviam desmatado boa parte da floresta. O outono se aproximava quando o desastre aconteceu. Um javali enorme surgiu repentinamente e atacou, devorando a maior parte do trigo e das batatas reservados para o inverno. Muitos daqueles servos tinham ido para a fronteira após passarem fome em suas antigas aldeias. Voltar não era uma opção. Foi então que Rodan tomou a iniciativa. Propôs que caçassem os javalis para obter carne. Naquele tempo, não possuíam as armas, armaduras ou o conhecimento que têm agora. Mesmo assim, todos os homens se uniram, usando picaretas e enxadas como armas improvisadas, e conseguiram abater um único javali. O barão fica impressionado com o relato e afirma que devem se orgulhar, pois se uniram para cumprir uma tarefa extremamente difícil. Contudo, ele lembra que perderam um amigo no processo. Depois de derrotarem o javali, superaram uma provação dos deuses e suas feridas foram curadas. Porém, o companheiro não teve a mesma sorte. Já disse a Rodan várias vezes que não deveria se culpar, mas ele não escuta. Nesse momento, Allen finalmente entende por que seu pai protegeu aqueles plebeus. Ele já havia perdido amigos daquela maneira. O barão não gostaria que uma lembrança tão dolorosa fosse revivida, mas deseja que Rodan compreenda algo. Apesar das perdas, a aldeia jamais teria prosperado sem as decisões prudentes dele. Quer honrar a bravura de todos com novas recompensas. Rodan então pergunta se seu filho poderia trabalhar na casa do barão.
O homem consulta o mordomo sobre a existência de uma vaga. Ele responde que sim. Em seguida, o pedido é aceito. Allen, porém, não deseja trabalhar ali, pois precisa cuidar de suas invocações e sente que deve encontrar uma forma de sair dessa situação. Ainda assim, ao ver o pai tão feliz, guarda seus pensamentos. Ao chegar em casa, despede-se de todos. Decide ter uma última luta com a amiga e, dessa vez, vence. Diz a ela que continuarão se vendo com frequência. Seu pai pede que trabalhe com dedicação, pois aquela é a primeira grande oportunidade de sua vida, e afirma que deposita muitas expectativas nele. Depois da despedida, a história encerra mais um episódio. Depois de passar a morar no estado Granel, Allen começa aos poucos a se adaptar à nova rotina, principalmente aos pedidos constantes de Cecil. Em certo dia, ela pede ajuda para colher frutas de uma árvore muito alta. Os dois se esforçam bastante para alcançar os frutos, mas quando finalmente conseguem, Allen experimenta e acaba cuspindo na mesma hora, pois o gosto é extremamente desagradável. Ele comenta que frutas que crescem em árvores muito altas costumam ser bem ácidas, e pergunta se ela já sabia disso antes de fazê-lo provar algo que nem parecia comestível. Cecil garante que não fazia ideia. Sem prolongar a discussão, ela diz que agora quer algo doce para tirar o gosto ruim da boca e decide que precisa ir ao mercado para compensar a situação. Antes que Allen possa responder, o céu escurece de repente. Ao olhar para cima, ele vê uma enorme aeronave cruzando os céus. Cecil não entende o espanto dele e explica que aquilo é apenas um navio mágico, algo relativamente comum por ali. Mesmo assim, para Allen é a primeira vez que vê algo tão impressionante. Ele já tinha visto ferramentas movidas por pedras mágicas, como relógios e luminárias, mencionadas por Peloma, mas nada se comparava àquela embarcação voadora. Na manhã seguinte, Allen acorda animado, comentando consigo mesmo que aquele lugar parece um mundo completamente diferente das lan houses desconfortáveis onde costumava dormir. A primeira coisa que faz é respirar o aroma de Apo, que ajuda a recuperar seus pontos mágicos mais rapidamente, reduzindo o tempo de recuperação de 6 para 5 horas. Depois disso, segue para o café da manhã e encontra o mordomo-chefe, Raquel. Raquel pergunta se ele está se dando bem com Cecil. Allen responde sem muito entusiasmo, lembrando das dificuldades que ela costuma impor. É possível perceber certa compaixão na voz de Raquel quando ele comenta que ela não exigiria tanto se Allen fosse apenas um simples garoto de recados. Curioso, Allen pergunta qual é exatamente a diferença entre um recadeiro e um servo oficial, já que ninguém havia explicado isso claramente. Raquel esclarece que entre os servos de posição mais alta estão o mordomo, o responsável pelas chaves, o valete, a dama de companhia e o chefe de cozinha. Em posições inferiores ficam o cocheiro, o cozinheiro auxiliar, o jardineiro, os empregados domésticos e as criadas. Todos esses são considerados parte da família. Já os garotos de recados são apenas ajudantes temporários, que não fazem parte oficialmente da casa. Allen se surpreende ao saber que os servos são tratados como membros da família. Ele finalmente entende por que seu pai ficou tão emocionado quando ele foi aceito ali. Raquel lembra que o senhor da casa foi bastante generoso ao integrá-lo, então ele deveria valorizar isso. Após o café, Allen ajuda a servir a refeição da família Granel. Ele percebe que, apesar das diferenças sociais, a comida da nobreza não é muito mais sofisticada do que a dos empregados. Em silêncio, observa enquanto todos comem. A esposa de Granel comenta que ele aprendeu rápido os deveres de um servo. Allen agradece educadamente, dizendo que deve isso aos ensinamentos pacientes de seus superiores. Varosa elogia sua postura e diz ao marido que gosta dos modos do garoto. Granel concorda, afirmando que, mesmo sem talento, seus modos são impressionantes. Allen se surpreende ao perceber que Granel já sabia sobre sua falta de talento, entendendo que o homem investigou seu passado. Quando Cecil descobre que ele não possui talento especial, aproveita para dizer com orgulho que é uma feiticeira de 2 estrelas. Allen fica realmente impressionado, pois é uma classificação alta. Ela continua se gabando, mencionando que seu irmão Mihai é um espadachim habilidoso. A avó logo a repreende, dizendo que não é correto se vangloriar dos próprios dons. Enquanto isso, Thomas, o outro irmão, começa a chorar, perguntando por que é o único que não possui talento algum. O pai tenta animá-lo, explicando que ele poderá estudar na escola de nobres da capital. Thomas responde que gostaria de frequentar a academia da cidade como Mihai fez,
mas o pai explica que aquela instituição é reservada apenas para quem tem talento especial. Granell acrescenta que ele próprio estudou na escola de nobres e foi lá que conheceu a esposa e formou sua família. Thomas aceita a situação com tristeza, e Cecil percebe que ele ainda está abatido. Mais tarde, com a tarde livre, Allen decide sair da mansão para visitar o mercado. Para ele, aquilo é um ambiente completamente diferente da vila onde cresceu. Animado, resolve entrar na Guilda dos Aventureiros. Sem hesitar, pergunta à recepcionista se pode se tornar um aventureiro, informando que tem 8 anos. Ela pede desculpas e explica que a idade mínima para registro é 12 anos. Visivelmente desapontado, Allen não desiste de seu sonho de enfrentar monstros, mesmo exercendo a função de servo por respeito ao pai. Ele decide então observar os cartazes de recompensa fixados na parede. Vê missões de nível E, para coelhos com chifres, nível B para goblins e sapos gigantes, nível C para orcs e até formigas especiais que rendem 3 moedas de prata. Nesse momento, um aventureiro chamado Raven se aproxima e diz que aquele não é lugar para uma criança. Allen responde que já está de saída, mas aproveita para perguntar por que os cartazes não indicam os locais exatos onde os monstros aparecem. Raven explica que esses monstros podem ser encontrados em várias regiões. Ela começa a ficar impaciente, perguntando desde quando virou professora dele. Allen esclarece que só está curioso e quer entender como funcionam as classificações. Mesmo relutante, Raven explica que quanto maior o nível do monstro, mais distante da cidade ele costuma aparecer. Os mais perigosos vivem próximos às montanhas do Dragão Branco. Allen guarda essa informação na memória. Ao continuar observando o quadro, vê uma recompensa de nível B para um Murdahl, no valor de 200 moedas de ouro. Trata-se de um monstro conhecido como Mash, algo que chama imediatamente sua atenção. Depois de ouvir o nome do monstro, Allen decide fazer mais uma pergunta. Ele quer saber por que ninguém aceita a missão, já que a recompensa é tão alta e o cartaz até indica a localização. Raven explica que o alvo é extremamente forte e incrivelmente rápido, o que o torna muito perigoso. Por isso, o mais indicado é deixar esse tipo de ameaça para a Ordem de Cavalaria. Allen sorri de leve, percebendo que Raven já revelou muitas informações. Mesmo assim, ele aproveita para perguntar sobre o dragão branco mencionado no quadro, já que a recompensa parece estar ali há muito tempo. Raven demonstra certo cansaço com tantas perguntas, mas Allen promete que irá embora assim que ela responder. Ela então explica que ninguém aceita essa missão porque o dragão branco é poderoso demais. No entanto, nas montanhas do Dragão Branco existem enormes depósitos de mitril, um metal raríssimo e muito valioso. Muitas pessoas desejam extraí-lo, mas enquanto o dragão estiver lá, isso é impossível. Por esse motivo, a recompensa continua aumentando ao longo das décadas. Ao ouvir isso, Allen rapidamente conclui que o mitril deve valer mais de 1000 moedas de ouro. Antes que consiga continuar a conversa, o grupo de Raven, Rita e Milce se aproxima. Eles também notam o cabelo e os olhos escuros de Allen, algo incomum. Ele apenas explica que estava aprendendo sobre monstros e agradece a Raven antes de sair da guilda. Já conseguiu quase todas as informações que queria e agora sente que está pronto para dar o próximo passo. Ao deixar a cidade, o ar frio o atinge, mas ele não pretende desperdiçar o dia de folga que conquistou com tanto esforço. Um guarda tenta detê-lo e pede sua autorização de viagem. Allen então mostra o brasão da família Grambel, que lhe garante livre entrada e saída da cidade. As portas se abrem, e ele corre em direção à floresta, determinado a enfrentar quantos monstros puder. Ele esperou 8 anos por esse momento, mas sabe que não deve se afastar demais da cidade, pois monstros mais fortes habitam regiões distantes. Decide então caçar por volta de 10 quilômetros da muralha. Ao encontrar um local adequado, começa testando suas criaturas invocadas. Ordena que Hagens caminhe 1 metro para a direita, e ele obedece sem dificuldade, já que possui 150 de inteligência, o suficiente para compreender comandos simples. Como ainda não encontrou nenhum monstro, Allen conclui que a taxa de encontros é baixa. Por isso, invoca vários Hawkins, acreditando que seria mais eficiente deixá-los procurar alvos. Ordena que utilizem a habilidade de visão aguçada para localizar monstros próximos. Enquanto isso, invoca Tama. Diferente de Hawkins, Tama tem apenas 28 de inteligência, o que dificulta a compreensão de ordens mais complexas. Mesmo assim, Allen decide testar a adaga que recebeu de Dogora, retirando-a de seu grimório. Logo, Hawkins avisa que encontrou um monstro nas proximidades.
Allen corre na direção indicada, mas começa a perceber que deveria ter dado instruções mais específicas, como limitar a área de busca. Pouco depois, avista um grupo de goblins. Ele se esconde atrás de uma árvore, mas é detectado rapidamente. Sem perder tempo, invoca Tama 5 vezes e depois mais 5, cercando completamente os goblins. Como pode invocar criaturas em qualquer ponto dentro de um raio de 50 metros que esteja em seu campo de visão, a estratégia funciona bem. Ele ordena que Tama ataque com suas garras, e dessa vez o tigre entende imediatamente. Apesar do bom começo, os goblins reagem. Então Allen decide mudar de tática e invoca Papillon, que possui a habilidade de induzir sono. A técnica funciona, deixando vários goblins adormecidos. Ele tenta atacá-los com pedras, mas percebe que o dano não é suficiente, então deixa Tama finalizar os inimigos. Ao derrotar 5 goblins, Allen recebe 1000 pontos de experiência, o que considera excelente. Ele entende que eficiência é essencial. Mesmo que um goblin ofereça menos experiência que um javali gigante, pode ser derrotado muito mais rápido, tornando o ganho geral superior. Depois de recolher as pedras mágicas deixadas pelos monstros, ele pede que Hawkins procure mais grupos de goblins num raio de 3 quilômetros. Encontrando outros, Allen repete a estratégia várias vezes, acumulando experiência até o anoitecer. Ao fim do dia, derrotou 5 coelhos com chifres e 80 goblins, somando 16.050 pontos de experiência e subindo 2 níveis. Durante as batalhas, também percebe que Papillon tem cerca de 80% de chance de induzir sono em goblins, o que demonstra que até uma única criatura invocada pode ser extremamente útil contra grupos grandes, dependendo da habilidade certa. Ele também aprende mais sobre as pedras mágicas. Pedras de rank D não servem para criar criaturas de rank I, e o inverso também não funciona. Isso significa que pode haver situações em que criaturas de nível inferior sejam necessárias. Decidido a continuar caçando, ele improvisa usando esferas de ferro que havia encomendado. O investimento de 60 moedas de prata se mostra útil para orientação e logística. Após 4 sessões intensas de caça, ele atinge o nível 12. Seguindo sua estratégia de ganhar experiência e reinvestir em equipamentos. Sua rotina começa a chamar atenção. O barão o convoca, elogia seu desempenho e questiona o que faz nas folgas, já que ele sai de madrugada e volta tarde. Pressionado, Allen admite que caça criaturas mágicas fora da cidade, justificando-se por ser filho de Rodan e ter isso no sangue. O argumento convence o barão. A tensão aumenta quando o barão menciona o coelho com chifres que Allen estaria criando, revelando que ele está sendo monitorado. O patrão acredita que o garoto tenta domesticar feras para vender carne ilegalmente e o aconselha a parar. Allen esclarece que apenas descarta as carcaças. Surge então um acordo vantajoso. A família Grumbert comprará cada carne por 1 moeda de prata. Com permissão oficial para caçar, Allen passa a lucrar além de ganhar experiência. Ele define metas agressivas, abater ao menos 100 goblins e caçar lebres com chifres para acumular XP, pedras mágicas e dinheiro. Durante a caçada, seu radar detecta algo se movendo muito além do alcance normal. Ao investigar, encontra um trio da guilda encurralado e gravemente ferido. Elite se recusa a abandonar os companheiros. Sem poder revelar suas invocações, Allen decide lutar usando apenas seus próprios atributos. No nível 12, com ataque e velocidade acima de 300 pontos, ele supera monstros Rank D sem ajuda mágica e neutraliza as principais ameaças, deixando apenas um Goblin debilitado para os aventureiros finalizarem. Rave está à beira da morte, e o grupo não tem mais poder mágico para curá-lo. Rita entra em desespero, mas Allen usa a erva da vida, item raro gerado por Mametaro. O efeito é imediato. O sangramento cessa e Rave se estabiliza. O alívio toma conta do grupo. Percebendo que Rita também está ferida, Allen entrega outra erva. Os aventureiros ficam chocados ao ver algo tão valioso sendo usado com naturalidade. Para eles, trata-se de um tesouro raro. Para Allen, é apenas um recurso do seu sistema que ele minimiza como algo comum. Rave, já recuperado, tenta agradecer formalmente a Allen por ter salvado o grupo, mas o garoto corta qualquer tentativa de cerimônia. Ele diz que está atrasado para cumprir sua meta diária de caça e não quer fama.
Como condição pelo resgate, exige silêncio absoluto sobre sua identidade e habilidades. Em troca, aceita 100 pedras mágicas de nível E. Para os aventureiros, é um preço absurdamente baixo por suas vidas. Para Allen, é o recurso ideal para sustentar suas invocações. Raven promete entregar o lote em uma semana. Allen transforma o ocorrido em análise estratégica. Compara a flor de Miraze, usada para curar seu pai Rodan lentamente, com a erva da vida gerada por Mametaro, que curou Rave de forma instantânea. Conclui que a erva funciona com restauração fixa e imediata, sendo muito mais eficiente em emergências. Ele também nota que recebeu 160 pontos de experiência pelo Goblin abatido em conjunto, cerca de 80% do valor total, percebendo que a divisão de combate não reduz drasticamente o ganho. Ao final do dia, acumula informações valiosas sobre cura e experiência. A cena corta para o salão de jantar onde todos estão reunidos à mesa. O nobre convidado demonstra grande fascínio ao provar a carne servida. A cada pedaço, sua expressão revela surpresa e satisfação. Ele comenta, impressionado, que aquela era a carne que Allen e sua família costumavam caçar. Afirma que não esperava menos do filho de Rodan e menciona ter ouvido que haviam alcançado a meta de eliminar 20 javalis. Ao escutar isso, Allen sente-se extremamente feliz e orgulhoso. O garoto, curioso, pergunta qual era o motivo de não estarem comendo javali naquele ano, já que tradicionalmente era um dos grandes destaques das refeições. Allen então se recorda de que a decisão foi consequência de uma ordem do rei, que solicitou que todos os javalis abatidos fossem enviados à capital real. Ao ouvir a explicação, o garoto demonstra irritação, questionando o fato de os servos da capital estarem consumindo mais carne do que os próprios nobres. No entanto, seu pai rapidamente o corrige, pedindo que tenha respeito e lembrando que posição social não determina o valor de ninguém. Tentando mudar o foco da conversa, o garoto pede que Allen queisse um coelho branco para ele. Antes que qualquer resposta seja dada, a garota intervém e pede que ele fale com ela antes de sair, ordenando que Allen faça algo. Ela deixa claro que ele não deveria tratá-lo como subordinado. O clima à mesa se torna levemente tenso, enquanto todos percebem que, por trás de um simples jantar, questões de respeito, autoridade e convivência começam a emergir. Descobrem que Allen pode acabar se metendo em problemas caso o gerente de Rinan descubra certas movimentações que vêm acontecendo nos bastidores. Há comentários discretos, olhares preocupados e conselhos dados em tom baixo. Ele escuta todos os avisos com atenção aparente, mas no fim, simplesmente decide ignorar. Em vez de recuar ou agir com cautela, anuncia com naturalidade que vai caçar um cervo branco. Um monstro Rank C, no mesmo nível da jiboia que já enfrentaram anteriormente. Para ele, não se trata de imprudência, mas de um teste de habilidade, uma forma de medir o próprio crescimento. A cena corta para a floresta. Allen avança com calma, passos firmes e respiração controlada. Observa o movimento das folhas, escuta o som distante de galhos quebrando e sente a mudança na densidade do ar. Quando finalmente encontra o alvo, não ataca de imediato. Analisa o terreno, mede a distância e só então invoca Pionto e os outros espíritos. A estratégia é clara desde o início: provocar, recuar e atacar no momento certo, desgastando o inimigo antes do golpe final. Ele coordena as bestas invocadas com precisão impressionante. Avança, chama de volta, reposiciona em segundos. Só consegue fazer isso porque domina completamente as habilidades especiais de cada criatura. Sem esse controle absoluto, qualquer erro significaria perder o cerco. O cervo branco é pressionado aos poucos. Cercado por todos os lados, tenta reagir, mas não encontra brecha real. Então ele acaba caindo no buraco que foi criado e assim a batalha termina. A captura é limpa e eficiente, sem desperdício de energia. A cena muda para o castelo. Um alvoroço começa quando uma enorme besta demoníaca surge carregando o cervo abatido. Guardas entram em pânico. Alguns chegam a gritar que um demônio está invadindo os portões. Armas são erguidas. Ordens são gritadas. A tensão só diminui quando explicam que tudo aconteceu por ordem do jovem mestre Thomas. O cervo branco foi capturado especificamente para o banquete de Ano Novo. A família fica impressionada com o feito. Comentários de surpresa e aprovação se espalham pelo salão. Allen, por outro lado, mantém expressão neutra. Recebeu 2.500 pontos de experiência pela caçada, mas considera pouco pelo esforço e pela preparação envolvidos. Internamente,
decide que não pretende repetir algo assim com frequência se o retorno continuar nesse nível. Sebas então levanta outra questão importante. Como alguém tão jovem conseguiu comprar e controlar uma besta mágica Rank C? Dizem que Allen não tem talento especial, mas os fatos começam a contradizer essa narrativa com cada novo resultado. A resposta vem em forma de reconhecimento oficial. Allen recebe um novo cargo, guarda de caça. A função é simples e direta: caçar feras mágicas para fornecer carne ao castelo e proteger moradores atacados por monstros nas redondezas. Em troca, terá um salário fixo de 100 moedas de prata por mês. Para ele, é perfeito. Agora pode caçar monstros como parte do trabalho oficial, sem precisar agir às escondidas. Existe, porém, uma condição. Ele continuará servindo Lady Cecil como prioridade e só poderá atuar como guarda-caça uma vez por semana. Allen tenta esconder a frustração. Por dentro, gostaria de sair caçando todos os dias, acumulando experiência sem interrupções. Por fora, aceita sorrindo, como o servo exemplar que todos esperam ver. Mais tarde, a cena mostra o retorno de Cecil ao castelo. Agora com 14 anos, ela parece mais madura, postura mais confiante e olhar mais firme. Reclama que Allen prometeu voltar durante as férias de verão e não apareceu. Ele pede desculpas de imediato e explica que estava limpando masmorras como tarefa obrigatória da academia. Se não cumprisse as metas exigidas, poderia ser expulso. A cena corta para todos já em casa. Ao passar dos dias, Allen ficou caçando diversos monstros de Rank C e vendendo-os para a família. Todos ficam bem impressionados com o feito, e ele decide desafiar Allen para um duelo. Allen calcula rapidamente. Subiu do nível 13 para o 20, graças às caçadas semanais e aos treinos constantes. Acredita que pode vencer, mas sabe que não será fácil. O duelo começa. Mihai é rápido e técnico. Seus golpes são precisos e bem calculados. Allen bloqueia ataques pesados usando apenas uma mão, testando limites. Observa a velocidade do oponente, mede força, ajusta a postura conforme necessário. A plateia observa em silêncio, surpresa com o equilíbrio do confronto. Mihai melhorou muito. Ainda assim, Allen acompanha o ritmo sem demonstrar desgaste. No momento decisivo, Mihai identifica uma abertura mínima na defesa e age sem hesitação. O golpe final é limpo. Allen aceita a derrota sem desculpas, reconhece a diferença e diz que quer revanche no próximo verão. Mihai concorda, mas faz um pedido simples em troca: que Allen cuide bem de Cecil enquanto estiverem na cidade acadêmica. O acordo é selado com respeito mútuo. Dias depois, Mihai retorna para a cidade acadêmica. O mesmo destino que Kurena, Dogora e Cecil seguirão um dia. A cena muda para um encontro entre famílias nobres. Lord Carnell visita os Granbell em uma reunião formal, cercada de etiqueta e protocolos rígidos. À primeira vista, a conversa gira em torno de carne de javali, colheitas recentes e formalidades típicas entre territórios vizinhos. Sorrisos contidos, elogios medidos. Mas o verdadeiro assunto é outro: Mithril. Existe uma jazida nas montanhas do Dragão Branco, localizada exatamente na divisa entre os dois territórios. O minério é valioso demais para ser ignorado. O problema é que um dragão branco se instalou justamente no lado controlado pelos Granbell, impedindo qualquer tentativa de mineração segura. Nenhum trabalhador ousa se aproximar enquanto a criatura permanecer ali. 100 anos atrás, a situação era inversa. Naquela época, o dragão ocupava o território dos Carnell, bloqueando a extração deles. Um ciclo antigo que agora se repete, como se a própria montanha testasse a paciência das duas casas. E dessa vez, a decisão que tomarem poderá alterar o equilíbrio entre elas por muito tempo. A visita também traz outra pauta delicada, além do Mithril: a cerimônia de talentos. Um dos filhos não despertou talento mágico, e isso, entre nobres, está longe de ser um detalhe pequeno. Ter talento pode significar prestígio imediato, influência política e poder militar no futuro. Também pode gerar disputas internas, comparações silenciosas e expectativas perigosas dentro da própria família. A tensão paira no ar durante a conversa formal, mesmo que ninguém mencione o assunto de forma direta. Sorrisos continuam presentes, mas são contidos. Cada palavra é medida com cuidado. A cena corta para Allen em seu dia de folga. Sem obrigações imediatas no castelo, ele encontra os seus amigos aventureiros para pedir ajuda com armaduras e coisas do tipo. Ele decide caçar mais longe do que o habitual.
Já eliminou cerca de 10.000 goblins ao longo dos últimos meses. Monstros Rank D deixaram de ser eficientes para sua evolução. A experiência recebida é pequena demais para o esforço envolvido. Agora quer enfrentar algo maior. Criaturas de Rank Marinho. Ele sabe que aventureiros experientes podem morrer encarando um único inimigo desse nível. Não é um passo leve. Antes de partir, compra uma armadura leve, pensada para não limitar seus movimentos. Muito mais. Na floresta, o ar parece mais pesado conforme avança. Depois de algum tempo, encontra o primeiro alvo, um orc de rank marinho. A presença da criatura é imponente. Allen invoca suas criaturas sem hesitar. Diferente de bestas comuns, invocações não se cansam nem hesitam. A batalha é direta, intensa, sem floreios desnecessários. Ele mantém controle do campo, ajusta posições, cria aberturas. O confronto é duro, mas termina com vitória. Consegue a pedra mágica sem precisar recorrer a truques ou armadilhas complexas. A conclusão é clara. Agora pode derrotar inimigos desse nível sozinho. Mas a sensação de conquista dura pouco. Surge um adversário ainda mais ameaçador das sombras da floresta. Armadura pesada cobrindo quase todo o corpo. Força absurda perceptível a cada passo que dá. Allen se lembra do que Raven disse certa vez. Quase morreu enfrentando um grupo semelhante. A memória serve como alerta. Ele tenta um ataque direto. Não funciona. A defesa do inimigo é sólida demais. O impacto ecoa pelo braço de Allen, mas não atravessa a proteção. Ele muda a estratégia no meio da luta. Para de focar apenas no corpo físico e passa a mirar a pedra mágica como ponto decisivo. Se não pode superar a armadura externamente, precisa atingir o núcleo. A batalha se torna arriscada. Cada aproximação é um perigo real. Por pouco, muito pouco, ele encontra a abertura necessária e vence. Ao recuperar o fôlego, percebe algo importante. Ataques físicos não são suficientes contra certos oponentes. Força e técnica têm limites. Talvez precise de magia. Sua inteligência é alta. Em teoria, poderia aprender. A cena muda novamente. Allen procura o professor Arlen e pergunta de forma direta se pode usar magia mesmo sem talento aparente. A resposta é fria, quase automática. Sem talento, não há magia. Pedem que coloque a mão no teste oficial mais uma vez, como confirmação. Nada brilha. Nenhum sinal. Nenhuma reação. O resultado é confirmado sem espaço para dúvidas. Allen entende a realidade. Como invocador sem talento mágico, magia tradicional não é uma opção para ele. E essa constatação pesa mais do que qualquer ferimento de batalha. Não é dor física. É limitação. Em um momento quase trivial, alguém manda que ele coma um biscoito, como se isso pudesse aliviar o clima ou resolver a frustração. A cidade mergulha em pânico quando surge a notícia de que um monstro conhecido como Garoto Assassino está se aproximando rapidamente. O aviso chega primeiro aos postos de vigilância e, em poucos minutos, começa a se espalhar pelas ruas como fogo em palha seca. Um dos guardas confirma a informação com urgência. A criatura foi vista avançando em alta velocidade e, se continuar nesse ritmo, deve alcançar o Porto Sul em menos de 2 horas. A situação se torna ainda mais preocupante por outro motivo. Zeroth, o comandante mais poderoso da guarda da cidade, está fora em uma missão e só retornará dentro de 2 dias. Sem ele, a força militar da cidade fica claramente enfraquecida. Sem outra alternativa, uma ordem imediata é dada pelos oficiais restantes. A Guilda dos Aventureiros precisa ser convocada para ajudar na defesa enquanto os moradores são evacuados o mais rápido possível. Mensageiros correm pelas ruas, sinos de alerta começam a tocar e comerciantes fecham suas barracas às pressas. Cada minuto passa a ser precioso. Ellen escuta toda a conversa atentamente enquanto observa a movimentação ao redor. Depois de alguns instantes de silêncio, toma sua decisão. Também participará da batalha. Cecil tenta impedi-lo imediatamente. Ela lembra que ele é seu guarda pessoal e que sua prioridade deveria ser protegê-la, não correr em direção ao perigo. Para ela, perder Allen em uma batalha imprudente seria inaceitável. Mesmo assim, ele mantém a postura firme. Explica que também possui responsabilidades com a família Granverde e que não pode simplesmente ignorar uma ameaça que coloca toda a cidade em risco. O monstro foi classificado como Rank B, algo muito acima da média dos aventureiros que vivem naquela cidade. Muitos dos presentes entendem o que isso significa. Enfrentar uma criatura desse nível pode facilmente resultar em mortes. Ainda assim, Allen avança decidido a enfrentá-lo. A batalha começa de forma caótica.
A criatura invade a área próxima ao porto com violência, destruindo estruturas e atacando tudo o que encontra pela frente. Seu movimento é rápido demais para que os guardas comuns consigam reagir adequadamente. O desespero aumenta quando percebem que ainda existem civis presos no caminho do monstro. Algumas pessoas não conseguiram evacuar a tempo e agora correm pelas ruas tentando escapar. Enquanto os aventureiros tentam desviá-lo da cidade e proteger os sobreviventes, Allen assume a linha de frente. Ele provoca a criatura, chama sua atenção e força o monstro a concentrar os ataques nele. A luta se prolonga por muito tempo. O inimigo é veloz e possui uma resistência impressionante. Cada golpe que Allen acerta parece apenas retardar a criatura por alguns segundos. Mesmo usando várias habilidades e invocações para enfraquecê-lo, ele percebe rapidamente que derrotá-lo não será algo simples. Ainda assim, continua lutando. Passo a passo, golpe após golpe, Allen conduz o monstro cada vez mais para longe da cidade. Sua estratégia não é apenas vencer, mas ganhar tempo. Quanto mais longe o combate acontece, maiores são as chances de todos escaparem. Depois de um confronto extremamente cansativo, que parece se arrastar muito além do limite físico normal, ele finalmente consegue despistar a criatura. Porém, logo após a vitória, completamente esgotado, Allen perde a consciência e desmaia no local. Quando desperta novamente, encontra a guerra ao seu lado. Ela está claramente irritada por ele ter se colocado em tanto perigo. Seus olhos demonstram frustração, mas também um alívio evidente ao perceber que ele sobreviveu. Allen então explica o que realmente aconteceu. O monstro não foi derrotado imediatamente. Depois de sair da cidade, a criatura continuou perseguindo Allen por 3 dias inteiros. Durante todo esse tempo, ele lutou, recuou e provocou o inimigo repetidamente, sempre mantendo distância suficiente para impedir que o monstro retornasse para a área urbana. Somente depois desse longo confronto, ele conseguiu finalmente derrotá-lo de vez. Mais tarde, já recuperado o suficiente para se apresentar diante das autoridades, Allen entrega um relatório completo aos responsáveis pela defesa da cidade. Ele descreve o percurso da batalha, as decisões tomadas e os riscos envolvidos. Mesmo não tendo conseguido eliminar a criatura imediatamente, seu esforço foi essencial para salvar muitas vidas, já que impediu que o monstro retornasse para a cidade e continuasse o massacre. Como reconhecimento por seu feito, Allen recebe uma recompensa generosa, várias cartas de pagamento e um reconhecimento oficial por parte da cidade. Com o dinheiro em mãos, ele já começa a considerar a possibilidade de comprar uma espada feita de mithril. A cena muda, e passa a tratar do treinamento dos invocadores e do funcionamento das invocações. Eles explicam que as informações das criaturas podem ser atualizadas conforme elas evoluem, e que quanto maior o número de invocações que um invocador possui, maior pode ser o seu potencial de força. Allen chama bastante atenção por causa de seu crescimento acelerado. Em apenas 6 meses, ele derrotou cerca de 2.000 inimigos e alcançou o nível 28, algo considerado impressionante para tão pouco tempo. A cena corta para Allen, que está treinando espada com o garoto. Depois de um bom tempo treinando, ele acaba perdendo novamente. A cena volta para todos eles jantando. Enquanto discutem esse assunto, uma nova informação urgente chega. Uma armadilha poderosa aparentemente mudou de lugar. Um aventureiro afirma ter visto essa criatura próxima ao Lago Carnel. Se essa informação for verdadeira, capturar essa armadilha pode oferecer uma enorme vantagem estratégica. Além disso, talvez seja a oportunidade ideal para criar uma nova armadilha de Rank B e fortalecer ainda mais as forças da região. Zero Fu então recebe uma nova missão: investigar a suposta armadilha que apareceu perto do Lago Carnel. Antes de qualquer coisa, ele precisa confirmar a localização exata da criatura. Depois disso, terá que vasculhar 4 regiões diferentes para descobrir o que realmente está acontecendo naquela área. A situação é perigosa demais. Além da possível armadilha no Lago Carnel, existe também uma vila de orcs na região e outro monstro de Rank B nas proximidades. Apenas a investigação pode levar mais de 1 mês. Sem poder participar, ele aceita a decisão, mas por dentro não fica nada satisfeito. Se aquela armadilha começar a derrotar outros monstros da região, ele pode perder uma grande oportunidade de ganhar experiência. Por isso, decide treinar por conta própria. Já longe da cidade, ele percebe que ainda possui bastante energia mágica disponível e resolve aproveitar para testar melhor suas habilidades. Seus atributos melhoraram bastante. O nível de invocação chegou ao nível 5.
a resistência também aumentou, e a habilidade de expansão já está no nível 4. Além disso, ele recentemente adquiriu uma habilidade relacionada a dinossauros. Subir de nível nessa habilidade levou mais de 2 anos, então agora ele quer entender completamente o que ela é capaz de fazer. Primeiro, ele testa novamente a habilidade de expansão e confirma que consegue controlar várias unidades ao mesmo tempo. Depois decide tentar algo diferente, compartilhar habilidades com suas invocações. Para o teste, ele escolhe Hulk. De repente, algo inesperado acontece. A visão de Mihai muda completamente. Agora ele consegue enxergar também através dos olhos da criatura. É como se estivesse controlando 2 corpos ao mesmo tempo. Animado com o resultado, ele decide ampliar o experimento e invoca mais Hulks. Quando compartilha a habilidade com todos eles, passa a enxergar por 5 pontos diferentes simultaneamente. Sua mente começa a funcionar de forma diferente, quase como se estivesse dividindo os próprios pensamentos para controlar várias perspectivas ao mesmo tempo. Mas existe um limite. Quando Mihai tenta compartilhar a habilidade com uma sexta criatura, uma dor intensa surge em seu braço, como se seu próprio corpo estivesse sendo forçado além do que consegue suportar. Ele interrompe o teste imediatamente, percebendo que algo não está certo. Pensando com calma, começa a analisar o motivo dessa limitação. Depois de refletir por um tempo, chega a uma possível conclusão. O limite provavelmente está ligado ao atributo de inteligência. Com o nível atual desse atributo, ele consegue controlar apenas 5 unidades ao mesmo tempo. Para confirmar sua teoria, decide realizar outro experimento. Mihai então aumenta seu atributo de inteligência e logo depois, tenta novamente compartilhar a habilidade com mais uma invocação. Dessa vez, o resultado é diferente. Ele consegue conectar a habilidade com uma sexta criatura sem sentir a mesma dor intensa de antes. Agora a situação começa a ficar interessante. Com essa nova capacidade, ele passa a experimentar diversas estratégias. Mihai invoca várias criaturas de rank D para testar diferentes formações e táticas de combate. Entre elas, uma aranha de rank D chama sua atenção. Além de suas habilidades próprias, ela possui um efeito de fortalecimento que pode melhorar o desempenho das outras invocações. Enquanto continua os testes, ele descobre algo ainda mais importante: uma habilidade de recuperação de magia. Essa descoberta muda completamente sua forma de lutar. Com regeneração de mana, Mihai passa a ter muito mais liberdade durante as batalhas. Agora, ele pode manter suas invocações ativas por mais tempo e usar habilidades com muito mais frequência, sem se preocupar tanto em esgotar sua energia mágica. Animado com os resultados, ele começa a montar uma nova estratégia de combate. Suas invocações passam a ser controladas à distância, organizadas como se fossem um verdadeiro esquadrão sob seu comando direto. Rock e os outros Summons assumem papéis específicos, atuando principalmente como suporte e também como meio de transporte quando necessário. Observando o crescimento rápido de suas habilidades, Mihai percebe que suas possibilidades estão aumentando em uma velocidade impressionante. Isso o anima bastante, mas ao mesmo tempo desperta um certo receio sobre até onde esse poder pode levá-lo. Ele decide visitar a sua família com o seu pássaro. Lá ele vê Kikukurena, e do momento em que ela apareceu chamando por ele, o seu pássaro o faz ver a sua mãe. A emoção daquele instante ainda permanece viva em seu coração. A cena muda para 2 homens conversando. Um deles começa parabenizando todos pelo trabalho realizado nos últimos 6 meses. No entanto, nem tudo são boas notícias. Durante o longo período em que as minas ficaram paradas, elas acabaram se transformando em verdadeiros ninhos de monstros. E o problema não termina aí. As aldeias próximas, que antes funcionavam como refinarias de Mithril, também foram invadidas e agora estão ocupadas por orcs e goblins. Um dos homens comenta que gostaria de colocar a mina mais próxima de volta em funcionamento, mas pergunta quanto tempo levaria para isso acontecer. O outro responde que o processo levaria cerca de 3 anos. Ao ouvir isso, o primeiro homem demonstra insatisfação, dizendo que esse prazo é longo demais e que seria melhor acelerar o trabalho o máximo possível. Logo depois, eles mudam de assunto e passam a falar sobre o que o Visconde Carnel anda fazendo. Segundo as informações que receberam, ele tentou forçar o avanço das operações de mineração. Porém, essa decisão acabou atraindo a fúria de um dragão branco. Dizem que, em um único instante, todos os mineiros que estavam trabalhando foram reduzidos a cinzas. Agora ninguém sabe ao certo qual será o próximo passo do Visconde, já que suas minas precisarão permanecer fechadas por um bom tempo. Por causa disso,
todos concordam que é melhor agir com bastante cautela. Diante dessa situação, eles tomam uma decisão: convocar os cavaleiros para eliminar todos os monstros que estão ocupando as minas e as regiões próximas. Enquanto isso acontece, Allen observa tudo e começa a refletir em silêncio. Para ele, finalmente chegou a hora de agir. Pouco depois, uma mensagem aparece diante dele informando que ele derrotou um orc e recebeu 15.000 pontos de experiência. Allen percebe que durante os últimos 6 meses, conseguiu aproveitar bastante as oportunidades para se fortalecer. Ele lembra que quando completar 12 anos, deixará Gravelis para seguir o caminho de um aventureiro. Ainda faltam 2 anos até esse momento chegar, e ele pretende usar esse tempo para se tornar mais forte e retribuir tudo o que recebeu. Por isso, decide continuar eliminando monstros por conta própria. Ele não pretende deixar que os cavaleiros fiquem com toda a experiência para si. Em seguida, a cena muda novamente e mostra Allen enfrentando um enorme grupo de goblins. Ao seu lado, seus poderosos ursos lutam junto com ele, avançando contra os inimigos enquanto a batalha se intensifica. Se os monstros daquele assentamento não fossem eliminados logo, eles voltariam a se multiplicar. Para Allen, a situação lembrava um jogo. No passado, quando passava horas nos videogames, bastava repetir a mesma área de caça para acumular experiência. Mas aquilo não era um jogo. Aqueles monstros devoravam pessoas de verdade. Ao perceber o perigo, ele decidiu que não deixaria aquilo continuar. Enquanto aquelas criaturas existissem, mais vítimas apareceriam. Então tomou uma decisão simples: exterminar todos eles. A batalha começou rápido. Os inimigos tentaram escapar, mas já era tarde. A rota de fuga estava bloqueada. Para Allen, aquilo era como enfrentar uma fase que ele sabia que podia vencer. Em pouco tempo, ele encontrou o líder da horda, o Rei Goblin. Mesmo sendo o chefe do grupo, não representava grande ameaça. Allen e seus aliados já tinham derrotado milhares de monstros do mesmo nível. Quando a luta terminou, o resultado apareceu de forma clara. Naquela vila inteira, ele havia eliminado 223 goblins e recebeu 48.800 pontos de experiência. O valor pareceu baixo para tanto esforço. Mesmo assim, aquilo fazia parte do plano. Durante um tempo, ele continuaria destruindo aldeias goblins que atacavam humanos. Em algum momento, acabaria chegando até uma vila orc dominada por um rei orc. Enquanto isso, a história muda para a família Granbell. Cecil já tinha completado 10 anos. Allen também estava lá, e algo nele parecia diferente. Com o fim da chamada correção de idade, seus atributos agora podiam ser lidos com facilidade, e os números mostravam o quanto ele havia evoluído. Durante o treinamento, Cecil decidiu lutar seriamente contra Allen. Os dois começaram o duelo imediatamente. Cecil estava muito mais rápido que no ano anterior e acreditava que venceria dessa vez. No início parecia possível, já que sua velocidade tinha aumentado bastante. Porém, Allen continuava prevendo cada movimento. Não importava o ataque, ele já parecia saber o que viria. Mesmo tentando ao máximo, Allen não conseguiu superar o garoto. No final da luta, ele percebeu a verdade. Não tinha perdido apenas pela velocidade. A força do garoto também era superior. Apesar do esforço, ele foi derrotado novamente. Allen observava a cena satisfeito. Aqueles 3 anos de treinamento escolar tinham melhorado muito as habilidades de Mihai. O pai também reconheceu isso. Mesmo assim, todos sabiam que Mihai ainda estava em outro nível. A conversa continuou, e Cecil comentou que queria aprender esgrima diretamente com o irmão mais velho. Mihai não se opôs. Pelo contrário, disse que ficaria feliz em ajudar. Até Allen cogitou aprender também. Foi então que Mihai trouxe uma notícia inesperada. Ele anunciou que havia recebido uma missão nobre. Por causa disso, ficaria longe de casa por um bom tempo. A revelação pegou todos de surpresa. Quando perguntaram sobre os detalhes da missão, ele explicou que não podia revelar nada. A única coisa que disse foi ainda mais chocante. Ele partiria já no dia seguinte. Cecil ficou arrasada. Ela tinha esperança de voltar a viver ao lado do irmão novamente. Mihai tentou tranquilizá-la, prometendo que retornaria depois de 3 anos. Mesmo assim, para Cecil aquele tempo parecia longo demais. Apesar da tristeza, a família sabia que deveres nobres não podiam ser recusados. O nome Granbell carregava responsabilidades. No final, Cecil aceitou a situação e prometeu esperar pelo retorno do irmão. Antes de partir, Mihai recebeu uma última instrução do pai. Ele pediu que Mihai cuidasse de Cecil e Allen e que os protegesse. Mihai respondeu que faria o que fosse necessário.
Agora ele partiria para cumprir suas obrigações como membro da família Grumble. Meses depois, Allen continuava sua caçada contra monstros. Em 6 meses, ele havia destruído todas as aldeias goblins da região e alcançado o nível 35. Agora, chegava a próxima etapa do plano: atacar uma vila orc. A operação começou com cautela. As melhorias nas habilidades de evasão de Harami estavam funcionando bem, permitindo enfrentar inimigos diretamente. Bron também se mostrou extremamente útil durante a batalha. Mesmo sem saber quanto dano suas criaturas invocadas ainda podiam suportar, Allen confiava nelas. O problema era que essas invocações lutavam até o limite e, quando atingiam o máximo de dano, simplesmente desapareciam de repente. Para lidar com os arqueiros inimigos, Allen invocou 2 criaturas Fighter e ordenou que eliminassem as ameaças à distância. Com isso, o grupo avançou. A resistência foi maior do que ele esperava. Havia cerca de 200 inimigos na vila. Mesmo assim, os pontos de experiência começaram a subir rapidamente conforme os monstros caíam. O plano parecia funcionar, embora a batalha demorasse mais do que contra goblins. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão mágica surgiu no campo de batalha. Allen percebeu imediatamente. Havia magia envolvida. Logo apareceu o verdadeiro líder do local. Não era apenas um chefe comum, era um rei orc. E junto dele, havia usuários de magia. Aquela foi a primeira vez que Allen presenciou magia real naquele mundo, algo que nem ele mesmo conseguia usar. Em vez de assustá-lo, aquilo despertou sua empolgação. O espírito de gamer dentro dele começou a ferver. Mesmo assim, a situação piorou rápido. Havia inimigos atacando pontos onde suas invocações não estavam presentes. Os orcs mostravam inteligência tática. Alguns ataques vinham de posições onde suas bolas de ferro não alcançavam. A batalha virou uma guerra de desgaste. Ainda restavam cerca de 100 inimigos. Para continuar lutando, Allen decidiu abandonar parte da defesa e usar todos os recursos disponíveis. Ele tinha muitas pedras mágicas de nível D e podia invocar milhares de ursos se fosse necessário. Allen usou suas invocações e frutas mágicas para manter a magia ativa enquanto enfrentava um grande grupo de orcs. Porém, a situação mudou quando o Orc King apareceu. Muito mais forte, ele destruiu várias invocações com facilidade, mostrando ser um inimigo de rank B. Allen tentou responder criando e fortalecendo novas criaturas, mas a velocidade de invocação não era suficiente e o alcance dos ataques dificultava atingir o chefe. Durante a luta, Bron foi ferido, e Allen percebeu que não teria poder suficiente para manter os feitiços e derrotar o inimigo ao mesmo tempo. Quando a situação parecia perdida, o comandante dos cavaleiros Zenov, conhecido como Demônio da Batalha, chegou ao campo de batalha e entrou no confronto contra o Orc King. Sua força era impressionante, derrotando inimigos poderosos com extrema facilidade. Durante a batalha, Allen percebeu que os cavaleiros estavam focando nos orcs mágicos, responsáveis pela magia e pelos ataques à distância. Após a luta, Zenov conversou com Allen e revelou que suspeitava de suas caçadas secretas, já que várias bestas mágicas estavam sendo encontradas sem suas pedras mágicas. Mesmo assim, ele não o acusou e demonstrou respeito por seu talento, pedindo apenas que Allen compartilhasse informações sobre o progresso na eliminação de monstros. Mais tarde, Allen revisou sua estratégia de combate. Seu plano era usar 40 ursos invocados para pressionar os orcs de todos os lados, eliminar primeiro os orcs mágicos e vencer pela vantagem numérica, desde que ele próprio não fosse atingido diretamente. Allen percebe que atacar vilas orcs vale muito mais experiência do que enfrentar goblins. Cerca de 335 mil pontos, mais de 7 vezes o valor. Mesmo que falhe, ele encara a situação como um jogador, aprender com cada tentativa para melhorar na próxima. Enquanto isso, na mansão da família Grumble, chega um mensageiro da família real trazendo o diário de Mihai, e uma notícia devastadora. Mihai cumpriu seu dever como nobre, mas morreu durante a missão. A notícia choca a família. O pai suspeita que, por serem nobres de baixa patente, Mihai tenha sido enviado para uma missão extremamente perigosa, mas o mensageiro reage friamente e vai embora. Cecil lembra das últimas palavras do irmão, que pediu para cuidarem de Allen. Ela começa a acreditar que Mihai já sabia que poderia morrer. Revoltada, confronta o pai, mas recebe uma resposta dura. Nobres existem para cumprir deveres, mesmo que isso signifique morrer. Incapaz de aceitar essa realidade, Cecil se isola e acaba desaparecendo da mansão.
Enquanto os servos iniciam buscas desesperadas, ela reflete sozinha sobre a morte do irmão e sobre o destino cruel dos nobres. Apesar da dor, ela chega a uma conclusão: quer proteger as pessoas que ama, mesmo que isso signifique enfrentar sofrimento ou arriscar a própria vida para mudar esse destino.